E aí, galera, tudo belê? Hoje no Rensga Tem Base vamos falar sobre cerveja sem censura e não podemos deixar de convidar uma pessoa muito especial para mim e para os meus amigos, que é o nosso amigo Ricardo Trick. Seja bem-vindo, Ricardo. Como você está? Tô ótimo, é um prazer estar aqui participando do Rensga e estar aqui para falar um pouco sobre cerveja, né, sobre esse universo gigantesco que é o mundo das cervejas artesanais e passar o que a gente sabe um pouquinho para as pessoas que estão aí assistindo. E a ideia é essa mesmo, falar da Marvada, falar um pouquinho como dizer, do néctar dos deuses, tão apreciada nesse Brasilzão velho de guerra. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre cerveja, um tema bem livre, descontraído, aonde a gente vai conseguir aqui adentrar em várias vertentes da cerveja. Mas antes da gente começar falando sobre a cerveja, eu não posso deixar de apresentar meus amigos meus amigos e os novos youtubers, né? Eu queria apresentar aqui a Luciana, o Daniel e o João, que compõem o Rensga Tem Base. Bom, para começar, eu gostaria de pedir, Trick, para que você se apresentasse, falasse um pouco de você, até para que nós e o pessoal que vai nos ver poder também conhecer você mais um pouquinho, para depois a gente bater um papo sobre cerveja. Com prazer, meu nome é Ricardo Trick, né? Hoje eu sou produtor cultural e produtor de eventos de uma forma geral, além de acampamento no Araguaia também. Né? Eu trabalhei muitos anos no setor público também, né? Venho da área de meio ambiente, depois trabalhei com a área de turismo também, né? Entrei no governo do estado em 1999 na Secretaria do Meio Ambiente, depois fui para Goiás Turismo, onde eu fiquei muitos anos da minha vida. Fiz lá na Goiás Turismo os festivais gastronômicos de Pirenópolis, de Goiás, né? Quando começaram os festivais gastronômicos. Depois, concomitante a isso, projetos no Rio Araguaia, né, na área de meio ambiente, de pesca esportiva. E depois que eu saí, a gente fez o Piribir, continuo com o meu acampamento, mas a gente começou com o Festival Piribir, tem também um festival de jazz, que é o Goiás Festival, né, que é um festival de música instrumental que tem em Goiás, em Goiânia, que é muito legal também, vai ter esse ano, inclusive, de novo. E estamos enganjados muito no universo da cerveja agora com o Piribir. O Piribir foi um case de sucesso, né? Um evento que deu tudo certo, casou a vontade das pessoas com esse líquido precioso, igual você falou, que é a cerveja, né? A queridinha dos brasileiros, vamos dizer assim, junto com uma cidade espetacular que é Pirenópolis, e a gente conseguiu fazer um evento de altíssima qualidade que vem crescendo a cada ano. E esse ano, então, a gente vai trazer algumas atrações, vou até falar aqui que está próximo, né? A gente está trazendo o Charlie Brown Jr., né? Com uns 30 anos, mesmo sem o Chorão, agora com o Egípcio, que era o vocalista de outra banda, né? Famosa. E no segundo dia, Paralamas do Sucesso, e no terceiro dia a gente está com o Detonautas. Então vai ser, assim, fantástico, além de outras atrações, né? Degustações harmonizadas de dia nos restaurantes da cidade. É um evento de altíssimo nível, que com certeza quem está aí nos assistindo pode ir lá para Pirenópolis de 8 a 10 de junho, que vai ter uma surpresa espetacular. O festival é lindo e a gente está preparado para receber todo mundo. Bacana. Bom, como o negócio aqui é sobre cerveja, eu queria iniciar lhe fazendo uma pergunta que é o seguinte: para você, o que é cerveja? O que ela representa para você? Como é que na sua cabeça funciona essa palavra cerveja? Eu vou fazer um pequeno histórico aqui. Vamos lá. Pouca gente sabe, eu não falei aqui também, né? Que a minha família veio do mundo das bebidas também, né? Meu pai foi um grande distribuidor de bebidas em Goiás, Raul Silva, né? Distribuidora Silva. E a gente tinha uma distribuidora grande de bebidas de dose, de vinhos, uísque, etc., mas também cerveja. Depois a gente se tornou distribuidor da Antártica aqui em Goiânia, né? Ficamos muitos anos como distribuidor da Antártica, a distribuidora Silva e depois a distribuidora Brasil Central. E eu cheguei a ser diretor de vendas da Antártica durante uns 6, 7 anos da minha vida. E depois a gente vendeu a distribuição, né? Aí que eu entrei no governo. E
E depois acabou que eu voltei para o mundo da cerveja, né? Através do Piribir, né? A cerveja, para mim, é um líquido... Primeiro que é uma bebida extraordinária, né? E a gente passou anos e anos e anos do Brasil sem saber o que era de verdade o universo das cervejas. Então, a gente, até 10, 20 anos atrás, a gente tinha conhecimento só de cervejas Pilsen. Todas as cervejas que a gente consumia era Pilsen. E Pilsen é uma das cervejas da família Lager, né? Hoje você tem, sei lá, 180 estilos de cerveja diferentes de 3 famílias distintas, que são as Lagers, as Pale Ales e as Lambic. Não, IPA está dentro da Pale Ale, das Ales, né? E a gente ficou 200 anos no Brasil tomando simplesmente um tipo de cerveja, sendo que existem 180. No 7º Festival Gastronômico, eu conheci o Alberto, que é um sommelier de cerveja. Hoje ele é casado com a Patrícia, que é dona da Colombina, que foi a primeira cervejaria artesanal do estado. E ele que me aplicou desse universo de cerveja. Ele falou, não tem só isso não, tem um monte de cerveja, vou te apresentar algumas. E a gente fez algumas degustações harmonizadas dentro do Festival Gastronômico. E logo que eu saí do governo, eu falei, tem mercado para fazer um festival só de cerveja. Em vez de fazer uma pontinha dentro do Festival de Gastronomia, eu falei, vou fazer um festival só de cerveja artesanal. Teve gente que falou que eu era louco. Já nasceu grande. Sempre tem alguém para poder criar dificuldade, né? Já nasceu grande. O primeiro post que a gente fez era um post assim, cervejeiros, preparem-se, vem aí Piribir. O post deu 800, isso há 10 anos atrás, o post deu 870 compartilhamentos orgânicos em 2 dias. A gente não tinha nem seguidor, teve 870 compartilhamentos. Eu falei, bombou. E realmente bombou, de cara, né? E aí o festival veio crescendo assim, quase que dobrando de ano para ano, né? Hoje o Piribir é reconhecido nacionalmente, é o 3º maior festival do Brasil de cervejas, perto de outros, né? E assim, e em termos de vibe, quem vem... Quem frequenta todos os festivais do Brasil, como o Ronaldo Rossi, como o La Poli, que são filomelês que a gente sempre traz para fazer palestras, falam que o Piribir não tem nada igual, em termos de vibe. Nós não estamos falando de quantidade de cerveja, nem de público, não, mas a vibe do Piribir não existe nada igual. É o festival mais bonito, mais alegre, mais saudável e com melhor estrutura que tem no Brasil. Isso eu posso afirmar para vocês. Uhum. É o melhor festival de ir. Entendeu? Você se sente confortável, um festival que praticamente não tem fila, os banheiros são extremamente limpos, não tem fila para comprar bebida, não tem fila para abastecer cartão. Assim, tem, mas é pequena, proporcional ao tamanho do evento, é muito pequeno. Então a gente conseguiu uma qualidade, né, geral do evento muito boa. E aí eu também tive a oportunidade de conhecer esse universo mais de perto. Então, por exemplo, se você me perguntar qual que é a minha cerveja predileta, eu gosto de todas. Mas gelada. Mais perto. Qual é a predileta? É gelada. Se estiver mais perto. Segundo os alemães, e o incrível é o seguinte, segundo os alemães, se você que são mestres na fabricação de cerveja, né? São onde nasceu o Oktoberfest, onde nasceu a Pilsen, né? Eles falam, se você perguntar para ele qual que é a melhor cerveja, ele fala que é aquela que dá para você ver a chaminé da fábrica. Ou seja, a que está mais fresca. Isso é quase que um ditado na Alemanha, né? A que está mais fresca. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que valorizar as cervejas que são da terra. É o tal da mais gelada, né? Não, mas o certo é a que está mais próxima mesmo. Quando você visita um outro estado, tome as cervejas fabricadas lá naquele estado, naquela cidade. Quando você está em Goiânia, tome as cervejas goianas. A chance delas serem melhores que as outras é muito grande. Porque cerveja não é uma coisa feita para ficar no sol e nem balançando. Ela é feita para você guardar ela, tanto que ela fica maturando, né? Tem a fase de maturação, que ela fica dias quietinha no tanque, que é para ela ganhar qualidade. Mas Ricardo, nós passamos aí um grande período da história só bebendo cerveja Pilsen, né? Essas cervejas mais industrializadas que nós tínhamos no mercado. Para você, o que deu para o brasileiro, qual foi o gatilho, o que aconteceu para nós conhecermos esse mundo de cerveja que existe? Uma coisa que está acontecendo no mundo todo em várias áreas, que é a questão de qualidade. Entendeu? O ser humano,
Eu costumo falar isso em qualquer tipo de prazer da vida, na área de alimentação e de bebida em geral. Então, por exemplo, quando você é tomador de vinho e quando você tomava lá chapinha, quando você era menino não tinha dinheiro, aí você passou por sangue de boi, depois você passou por almaden, miorança. Tá, aí quando você começou a tomar os bons, você conseguiu tomar os ruins de novo? Não volta. Nunca mais. Não volta. Cerveja é a mesma coisa. Entendeu? Quando você começa a descobrir coisas muito melhores, você pode até não ter dinheiro para comprar elas, mas você fica com vontade, pelo menos. A partir do momento que você começa a ter poder aquisitivo para adquirir aquele produto de melhor qualidade, naturalmente você passa. Então, assim, para sair do universo de bebida, a mesma coisa é macarrão. Depois que você começa a comer massa, grano duro, no ponto, não sei o que, você não quer comer mais as massas, entendeu? Comuns. Normais. Então, assim, é a busca da qualidade mesmo. É pelo sabor, é pelo prazer, pelo negócio. Mas assim, eu voltando nessa questão, teve um boom de uma expansão, de uma busca pelos consumidores por outras cervejas, por cervejas de melhores qualidade. Eu acredito que foi, às vezes, o advindo do conhecimento através da internet mesmo, das redes sociais, de buscar informação. Aumentou a quantidade de informação e as pessoas também teve curiosidade de ir lá conhecer, ir lá experimentar e trouxe essa opinião para cá. E de repente de uns 10, 15 anos agora, você só vê o pessoal falar em cerveja pro malte, em cerveja artesanal ou cerveja local, né? Então acho que isso se deu através do aumento do conhecimento mesmo. Você está coberto de razão. A questão é o seguinte, quando a informação chega, a informação te traz curiosidade. Sim. Se a informação ela é boa, ela é relevante, ela fala que você está errado, que tem coisa melhor, que você não provou, ninguém quer ficar para trás. É verdade. Né? Então você quer ir lá e vai. Tá todo mundo falando que isso é bom, quero ver se é bom mesmo. E aí você vai lá e vê e é bom mesmo, né? E tem também, assim, somado a isso, você ainda tem o modismo, porque queira ou não queira, tem a onda, né? O efeito manada, né? Isso acontece muito, isso acontece mais ainda até nessa disputa fervorosa que a gente vê entre Ambev e Heineken hoje, né? A ascensão da Heineken foi uma coisa impressionante no Brasil, porque a Ambev dominava 90% do mercado. Antigamente a gente ia tomar cerveja e tomava, não tinha, né? Era Skol, Brahma e Antártica. E são todas da Ambev hoje. E aí você tem hoje, eu acredito que a Heineken hoje talvez ela não seja líder de mercado no Brasil, eu não tenho os números, tá? Eu acredito. Mas assim, eu acredito ainda que a última pesquisa que eu vi, no mundo, ela é a quarta cerveja mais vendida no mundo. Não, mas e no Brasil? A Ambev é a maior do mundo. Não, fala assim, das cervejas mais vendidas no planeta, ela está em quarto lugar. Sim, a primeira e a segunda são chinesas. É óbvio. Né? Sim, não, só estou te contando. Então, assim, se ela no mundo é a quarta, no mercado brasileiro ela deve. Eu falo assim, no mercado brasileiro, ela deve estar bem forte. Não, se comparar ela com a Ambev, provavelmente ela não ganha, mas se comparar ela com cada uma da Ambev, ela ganha. Ah, sim, tranquilo. Isoladamente. Hoje ela deve vender mais que a Antártica, mais que a Skol e mais que a Brahma. Mais que as três juntas, não. Eu acredito que hoje, se a gente fizer uma pesquisa e nivelar por questão de faturamento ou questão financeira, ainda grande quantidade de pessoas que têm renda menor acabam indo nas cervejas comuns. Numa Antártica, numa Skol, numa Brahma, numa Cristal, né? Acaba tendo muito volume. Tem muitas. Ainda tem muito volume, né? Ou seja, agora, se for aumentando a questão da faixa de faturamento, eu acredito que aí a Heineken entra nessa liderança aí, entendeu? E o segredo da Heineken no Brasil foi engraçado. Eles nunca bateram na tecla, bateram, né? De puro malte, né? Água, malte, lucro e nada mais. Né? Que era o slogan. Mas assim, nem a palavra puro malte eles usaram nas campanhas. Né? Igual a maioria das empresas usam, né? Cerveja puro malte e tal, para duplo malte, a Brahma até soltou duplo malte.
E agora, já que a gente está falando assim, geral, sobre tudo de cerveja, a Ambev deu uma rebolada para achar alguma solução. Ela trouxe a Beck's, que tentou, mas não conseguiu dar impacto que eles queriam, e eles acertaram a mão com a Spaten. Eu acho que a Spaten tá crescendo. Conseguiu... Cada vez mais está crescendo. Ocupar o espaço no mercado. Tirar um pouco Heineken, da ascensão meteórica, né, da Heineken. E por incrível que pareça, né, até na cor da garrafa, né? É porque a Heineken, ela já surgiu lá na Holanda com uma cerveja de extrema qualidade. Sim. Então qualquer lugar, qualquer mercado que ela adentra, então ela vem com esse propósito, né? Não interessa o preço, interessa que você está adquirindo um produto igual top de linha. Inteiro, exato. E aí esse foi a estratégia deles e aí o pessoal, né? E aí falando um pouquinho de futebol, né? Ela patrocina grandes eventos. Esse ambiente de futebol que se consome muita cerveja, né? No mundo inteiro, no principal mercado que é o europeu. Então isso aí acaba que traz um pouco de marketing. É marketing. De influência. Isso, você falou a palavra correta. Acaba influenciando as pessoas, né? E acaba a Heineken é o seguinte, crescendo no mercado. A Heineken nasceu em Amsterdã, eu conheço a fábrica lá eles têm um negócio que chama Heineken Experience, que você visita a fábrica inteira e no final você vai numa loja que é um negócio assim, é um bar enorme e mais pra frente eu quero tocar nesse assunto com você. E na saída tem uma loja, mas a Heineken ela tem uma preocupação tão grande com a marca deles, que é o seguinte, por exemplo, eu faço o Piribir, eu sou patrocinado pela Heineken. Certo. Pelo grupo Heineken, que a cerveja que me patrocina é a Eisenbach. Tá? Mas eles não deixam nem vender Heineken lá dentro. Entendeu? Não entra. Não é o perfil, eles não querem, não põem a logomarca deles em nada assim. A Heineken no Brasil só assina um evento. Dois. Ela assina a Fórmula 1, porque ela assina a temporada inteira, e o Rock in Rio. Então, é só evento, mega evento. Então, eles assinam a Eurocopa, né? A Champions League, e a Copa do Mundo, Fórmula 1, eles só pegam coisas gigantescas. Ela não entra em nada que não seja muito grande. Entendeu? Isso é um cuidado que eles têm com a marca deles. E o grande lance da Heineken no mundial é exatamente o fato dela ser a mesma cerveja no mundo inteiro, com o mesmo rótulo e tal. A Ambev, né, que é a Ambev, que a gente chama de Ambev aqui, hoje é a maior cervejaria do mundo. Só que é o seguinte, você chega lá, ela é a maior do mundo, tá, mas chega lá nos Estados Unidos, não é Brahma Antártica, lá é Budweiser, Miller, aqui é Brahma Skol Antártica, na Argentina é Quilmes, sei lá, no México é outra, ela foi comprando. É isso que eu ia falar, eles tomaram muito justamente por conta disso que você está nos contando. E a Heineken não, ela foi levando a marca dela para cada destino final, né? Então isso aí deu uma visão mundial. Eu costumo dizer que eu fumei muitos anos, graças a Deus não fumo mais. Parou? Parei muitos anos. E parei assim, amanheci, peguei a carteira de cigarro e falei pra minha ex-esposa assim, ó, toma, joga fora. Ela falou, você não vai fumar mais nunca? Eu falei, claro que eu vou. Ela falou, então por que joga fora? Não, vou fumar quando o médico falar assim, você tem uma semana de vida, eu falo, compra uma carteira de Marlboro lá pra mim. Então, sem vergonha escura. Acabou, você puxava. Mas Ricardo, eu fumava 3 carteiras por dia. Ricardo, tem uma coisa que me intriga muito. Deixa eu só concluir isso aqui. Então eu costumo dizer que a Heineken seria o Marlboro da cerveja, entendeu? Porque é igual no mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. Uma preocupação imensa com a marca. Igual. E a qualidade é a mesma. Em todos os lugares. Porque é uma coisa que a gente vê muito na área de alimentos, né? Às vezes uma coisa aqui é bom, lá no outro país é ruim, no outro é assim, né? Tem essa... A mesma fórmula. Então, uma coisa que me intriga muito, eu andei olhando os números para acompanhar o mercado. Eu percebo pelos números nacionais que, engraçado, o estado de Goiás está abaixo da média de consumo de cerveja do que o número de litros mês. Porque normalmente se dá esse número via litros ano, né? Então, ele está abaixo, mas per capita. Per capita. Muito pouco. 5,1 litros por mês e o do Goiás é 4,9. Mas a gente tem uma expressão aqui goiana, né, embora não seja goiano, mas a expressão que fala assim, nunca vi um estado, nem uma capital com tanto barzinho. O povo de Goiás bebe demais. Então, não tem mar, mas tem bar. É exatamente isso. É só uma expressão entre nós, por uma impressão nossa, ou você que já conhece até outros países e tem algumas experiências de mercado cervejeiro, a gente realmente
É só na capital, no interior se bebe menos? Como é que é essa história? Conta pra mim. Cara, eu acho assim... Eu acho que a gente deve estar bem perto da média. Eu não vi o número, 4. mas é muito próximo. 4,9 Goiás, 5,1. Quais são as curiosidades? Assim, por outro lado, né, já contrapondo, Goiás é um dos estados que mais consome vinho no Brasil. É incrível saber disso, né? O Brasil tem umas particularidades que a gente não explica. Né? Por exemplo, o estado que mais toma uísque no Brasil, a cidade que mais bebe uísque no Brasil é Recife. Porra, lugar quente daqui. Mais que São Paulo. Caramba. Vai entender. Entendeu? Vai entender o que é aristocracia da época do Império ainda. O que será que é, né? Não dá para entender, entendeu? É o principal mercado de uísque do Brasil. É inexplicável, né? Goiás é um estado extremamente quente, né? Com período de chuvas muito bem definido. Mas, em compensação, quando chove muito também, o consumo cai muito. Eu fui distribuidor da Antártica, você precisa ver o tanto que as vendas caem em dezembro, janeiro, fevereiro. Talvez isso faça a média descer ao ponto meses, de... pode ser isso. Né, que chove demais durante 3, 4 meses do ano. Eu não Talvez imaginava. isso influencie nos números. No número, na média final. Né? Porque, de repente, se você fica num estado que não chove tão fixamente em 3 meses, mas mais esporadicamente dividido ao longo do ano, você fica 2 dias sem tomar, um dia que não chove, você vai lá e toma. Agora aqui fica 10 dias invernado, 15, de repente você fica 15 dias sem beber, e isso impacta. Pode ser uma explicação, né? Eu não sei qual que é o motivo real desse número que você trouxe, João, mas isso pode ser uma explicação, né? São coisas que o Brasil é continental... eu não fico preocupado, não, porque não vai faltar. Não, eu ia falar assim, qual que é a sua preocupação, João? Não, então, com relação aos números mesmo, assim, por ser da área de mercado, eu fico preocupado. Nós somos 27 estados. E Goiás, o consumo de cerveja, tanto artesanais como as mais populares, o nosso consumo é entre 5% e 10%. Eu queria saber da cachaça. Da cachaça eu não estudei ainda sobre isso. Se a gente não está compensando. Esse é um tema que o podcast né? vai tratar daqui mais para frente. E a gente está com um mercado de cachaça sensacionais, projetos com o Sebrae, eu conheço cuidando pessoal da Gopical, né, da cadeia produtiva da cachaça. Entendeu? Eles têm uma associação fortíssima. Eles são muito mais mobilizados do que o mercado cervejeiro. E o mercado cervejeiro tem muita rixa, muita disputa e pouca união. Né? Pouca união. O mercado da cachaça, não. O mercado da cachaça aliás, eu até abri uma brecha para vocês aqui com o seguinte: outra coisa é a questão do vinho. Se vocês souberem o que está acontecendo com o vinho de Goiás, vocês não estão entendendo. A Luciana gente tem uma engenheira de alimentos. Nós acabamos de ganhar. Inclusive, uma vinícola aqui em Goiás é nosso parceiro do Rensga Tem Base. Patrocinador, a Serra das Galés. Pois é. Então, vou contar para vocês aqui agora. Há 15 dias atrás, teve o principal concurso brasileiro de vinhos. Tá? Então, tinha lá, sei lá, mais de 240 rótulos, sei lá, disputando. Muitos mesmo. Os do Sul todos, do Brasil inteiro. O melhor vinho Syrah do Brasil, que ganhou, foi o Intrépido, de Pirinópolis. Não. Tá? Legal, e aí, depois eles pegam todos que ganharam em cada casta, em cada tipo de uva, e faz o grande vencedor, o vencedor geral. Quem ganhou? O Intrépido, de novo. Então, o melhor vinho brasileiro... Hoje, o melhor vinho brasileiro de todos os vinhos é o Intrépido. Hoje, safra 2019. O Intrépido é daquela vinícola lá? O Intrépido é da Pirineus, do Marcelo Souza, que é um médico, e da Adriana, que é a esposa dele, da Caliandra. E o segundo colocado também é do Cerrado, mas é de Minas. Então, é o seguinte, o Cerrado aparece agora como o grande fenômeno na produção de vinho do futuro é o Cerrado brasileiro. Eles descobriram como é que faz vinho bom no Cerrado. E a técnica é a coisa mais simples do mundo. Simplesmente engana a videira. Em vez de você deixar ela produzir em dezembro, que é a época que normalmente se colhe a safra do Rio Grande do sul do país, quando ela começa a brotar, começa a querer dar caixa, eles vão lá e podam de novo. Aí ela tem que brotar concentra de novo. Um de açúcar, né? E aí ela, que é o blitz. E aí a colheita vai ser em junho. A vindima, a nossa e na época de maturação, é que é maio, junho, é a época que a uva precisa, para ela ficar doce e ter boa qualidade para fazer vinho,
né, a maturação dela, ela exige uma amplitude térmica grande, e é tudo que a gente tem, noites frias e dias extremamente quentes. Então, essa amplitude térmica faz com que nossas uvas viníferas, principalmente na região de Pirenópolis, que é uma região mais alta. Você conhece a vinícola de Itaberaí? Não, a de Itaberaí... Eles acho que eles começaram a produzir vinho. Eu conheço. O seu Danilo. Seu Danilo Razia. A gente conheceu ele. O nome dele é Razia. Danilo Razia, o filho dele chama Anir. Conheço. A gente foi lá conhecer a vinícola dele, aí o dia que a gente... Acho que tem uns 30 anos que ele começou a plantar uva aqui, né? E ele conheceu meu avô. Pessoas ótimas. Aí ele virou e falou assim... Seu avô foi a única pessoa, que minha família é de Itaberaí, a única pessoa que virou e falou assim... Eu acredito em você, vai fundo. O resto, todo mundo falou, você tá doido de trazer uva e plantar aqui no Cerrado, não vai virar nada. Mas o seu avô foi o único que acreditou em mim. Ele é pioneiro, e ele tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. É uma vinícola simples, é uma vinícola muito acolhedora. Nós vamos ter agora, dia 23 e 24, vai ter uma feira em Pirenópolis, eu estou ajudando a organizar, inclusive. De todos os produtores de Goiás, de vinho de Goiás e do Distrito Federal também, com um projeto que chama Terroir do Cerrado. Desse mês? A Vinícola Serra das Galés. Depois do Piribir, 2 semanas depois do Piribir. O pessoal da Vinícola Serra das Galés vai estar lá. Doutor Sebastião Ferro, exatamente. O pessoal da Casa Moura também, né? Dona... Todos que estão envolvidos na cadeia produtiva do vinho. A Dona Edna e o seu Walterlu. Tem muita gente boa. Eles têm... Tudo que tem álcool é bom. Você falando aí, a Luciana contando e tal, eu já pensei que ia montar um bar chamado Alcotour. Aí nós vamos fazer não é só isso não, Edgar. Um roteiro de bebida. A sua frase... Só pela a origem das bebidas. Você verá tanto que a mente da gente viaja. Você tem turismo enogastronômico, você tem turismo de cerveja, você tem excursões gigantes que vão para a Bélgica só para visitar cervejarias. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas eu vou te interromper um pouquinho antes. Vou falar assim, pegar a sua frase. Tudo que é do Goiás é melhor. Goiás está bem mesmo. Goiás tá muito a gente tem um potencial enorme. Infelizmente, a gente tem aí algumas coisinhas que nos prejudicam, mas não vamos conseguir aparar as arestas para poder mudar essa realidade. Então, e falando um pouquinho, né, então, de Goiás, de produção, vamos falar um pouquinho, então, daquela cerveja de mandioca? Sim. Que a gente... acabou não virando muita coisa, mas tentaram fazer essa cerveja aqui pra gente. Você está falando da Ambev, da Esmera? Vamos... Pois é, mas não tem só a Esmera, não. Tem outras também, né? A Rensga. É de mandioca? É de mandioca. Ah, que legal. A questão é o seguinte, da Colombina, né? E você tem agora, em Brasília também, a Cruz está lançando com mandioca também. E lúpulo goiano. Vocês nem sabem. Eu acho bacana isso aí, sabe o que é? Essas cervejas locais, que você citou aí, como por exemplo, o que ela gera e aquece a economia local... É isso. Entendeu? Então você tem um produto que é uma paixãozinha nacional, e aí você movimenta um mercado fenomenal. A cadeia produtiva, ela se torna gigante e forte. Porque o tanto de famílias que estão plantando mandioca para poder fornecer para essas micro cervejarias ou até essas indústrias um pouco maiores, né? Vamos lá. Olha o bem que isso faz, que a cerveja consegue fazer. Olha só como é que funciona a coisa. A gente estava falando aqui de cerveja puro malte, né? E a diferença dela para as outras. Então vamos lá. Qual que é a diferença? A diferença é que cerveja puro malte, ela só vai água, malte, lúpulo e levedura. E a outra, você tem você lê lá na tampinha, né, a inserção de cereais não maltados. Cereais que não são maltados, que não são malte. Aliás, vou até dar uma explicação aqui que as pessoas às vezes confundem o que é malte. O que é um cereal maltado e um não maltado? Porque se você pegar a cevada também é um malte. Grão. Não, cevada é um grão, é um cereal. É um cereal, é um grão. Maltar, você pode maltar quase que todos os cereais. Você tem condição de malteá-lo, vamos chamar assim. O que é maltar? Você pegar um grão de cevada e transformar ele em um grão de malte. É um processo? É um processo. Como é que é feito esse processo? Você umedece o grão, aí o grão incha. Aí a hora que ele está a ponto de germinar, você interrompe esse inchaço para a germinação dele e torra ele. Entendeu? Isso transforma ele no malte. A cevada no malte é isso. Você pega a cevada, umedece, incha ela, a hora que ela vai brotar, você torra ela.
E aí, quando você torra ela, você pode torrar ela em vários níveis. Quando você torra ela para ela ficar da cor do alpiste, aquele amarelo, você faz essa cerveja Pilsen aqui, ó. Essa aqui. Quando você faz aquelas cervejas mais marrom, você usa um malte mais torrado um pouco. Isso. Desculpe. E quando você faz as cervejas escuras... Tá feito água? Não, eu vou dar um golinho aqui na cerveja. Qual é a palavra? Quando você, para fazer cervejas escuras, você usa um malte mais torrado, já na cor quase de café. Então, esse aí é o processo de maltear os cereais. Então, eles usam os cereais não maltados porque eles têm alto teor de açúcares, né, de glicose, que ajudam no processo de fermentação e acelera a fabricação da cerveja. A mandioca entra no lugar desses cereais não maltados. Então, você abaixa o custo de produção com o uso da mandioca. Como é que foi feito esse processo? O incentivo do governo, tá? Quem fabricar cerveja com mandioca, usando agricultura familiar, tem um desconto no ICM. Aí, que bacana. Entendeu? Então foi um movimento. Até para incentivar que a agricultura familiar possa... Então, não é uma graça que a Ambev está fazendo e nem que o governo está fazendo para a Ambev. Qualquer cervejaria pode fabricar e ela vai ter o desconto se ela fabricar. Né? Não. A Colombina espertamente falou, opa, tem esse benefício, eu vou fazer também. Entendeu? As outras que não se atentaram para isso, mas qualquer uma pode fabricar e ter o benefício também. Basta entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, negociar a fabricação e fazer, entendeu? Isso aí é super legal, porque você tem um monte de famílias do interior que estão tendo um sustento legal com a produção de mandioca para sustentar essa produção dessas cervejas. A mesma coisa é o lúpulo. O lúpulo é uma flor que você faz os bastonetes, sabe como é que chama? Pellet, né? Sei, Você, os pellets. Os pellets, que parece uns incensos pequenininhos, assim, uns tabletinhos que você joga dentro da cerveja, que é a flor do lúpulo, que é o que dá o amargor na cerveja e o aroma da cerveja. Por 500 anos, 1000 anos, achava-se que o lúpulo só era possível produzir no hemisfério norte, por causa do índice de insolação. Precisa de mais de 14 horas de sol por dia. Então, caiu por terra, porque nós estamos produzindo aqui em Goiás e bem. Né? Não todos os tipos de lúpulo, né? As qualidades, mas algumas específicas se deram muito bem no Cerrado. A gente tem hoje cerveja da Colombina também feita com lúpulo goiano, Rensga, feita com lúpulo goiano. E agora tem a Cruz também, de Brasília, também fabricando cerveja com lúpulo goiano ali de Santa Cruz de Goiás, que perto de Pires do Rio. Isso é sensacional, né? A gente está quase que... Daqui a pouco a gente está produzindo cevada, aí vamos fazer uma cerveja só com ingredientes goianos. Puramente goiano. E é nessa hora que eu sempre falo para todo mundo. O Brasil é um país rico demais. Demais. A gente só precisa aproveitar as riquezas que a gente tem. Entender que a indústria de alimentos não é o vilão. A engenharia de alimentos as tecnologias, claro existe um universo para a gente fazer alimentos sem conservante usando somente tecnologias, melhorando as tecnologias. O Brasil nem sabe o que é engenharia de alimentos ainda. Tanta importância não que sabe. Não tem noção. Não sabe. Eu falo isso para todo mundo. Minha avó faleceu sem saber o que eu fazia. Olha aí, aproveitando essa fala da Luciana, assim, quando a gente fala de cerveja, ela tem muita referência estrangeira. Sim. Né? Que a origem foi de lá, né? Como se diz, há 6.000 anos, lá 2.500 anos antes de Cristo, né? Lá a origem. Mas hoje a gente já está no patamar do Brasil que a cerveja, ela é uma paixão, ela está crescendo cada dia que faz. A cerveja da mandioca que a gente estava conversando aqui é um novo produto que em outros lugares não existe, pelo menos nunca vi falar. Então eu queria te perguntar, o que no nosso país, o que o Brasil já desenvolveu em termos de cerveja? O que ela inovou, o que ela melhorou, ou que ela pode considerar dela, na sua opinião? Você acha que já existe essa identidade? Tem uma coisa sensacional. Mas antes eu vou falar assim, vou explicar uma coisa que é importante também. É igual você falou, a cerveja vem de séculos, né, atrás. Uhum. Para você ter uma ideia, quando a gente fez o primeiro Piribir, há 10 anos atrás, foi um ano que completou 500 anos da lei da pureza alemã.
Sabe o que é a lei da pureza alemã? Sim, porque ela tem uma legislação que fala que a cerveja, para ser Só cerveja, pode ter água, malte e o lúpulo. E levedura, né? No caso, porque fermento. ela faz a levedura é o que faz a fermentação. Na Alemanha, se você colocar qualquer ingrediente que não seja isso, você está banido do mercado de cerveja. Sua fábrica é fechada, lacrada, e você mais nunca vai fabricar cerveja. Adoro isso. Eu também. Aí você fala assim, gente, mas que é isso, cara? Você vai na Bélgica, eles põem tudo na cerveja, semente de coentro, casca de laranja, trigo, chocolate, trigo, tá tudo. Parecendo nós goianos comida. Entendeu? Nós goianos não, os brasileiros, né? O trigo pode na Alemanha, porque é malte. Eu provei na Bélgica e você pode maltar, aquele negócio do malte que eu falei, você pode maltar a cevada como você pode maltar o trigo. É malte também, malte de trigo e malte de cevada. Isso. Então, o cerveja de trigo também é da escola alemã. Aí vem as escolas. Você tem as principais escolas do mundo. Você tem a escola alemã, a escola belga, a escola inglesa e a escola americana. Então, daquelas 180 estilos que eu te falei que existe mais ou menos, certo? 179 está dentro dessas escolas aí. O Brasil tem uma que saiu agora, sei lá, 7 anos atrás, 6, que é a Catarina Sour. É considerado o único estilo reconhecido como estilo brasileiro. E a Catarina Sour é uma cerveja que foi criada em Santa Catarina, mas o nome dela não é Catarina por causa de Santa Catarina. Ela é Catarina por causa que é o nome da avó do meu afilhado, que é o afilhado de casamento, que eu sou padrinho dele de casamento, que é o Carlo Lapoli, que é dono da cervejaria Balbúrdia. De Blumenau, fui padrinho dele de casamento, um grande amigo. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Cervejas Artesanais. E ele era dono da Blumenau na época que ele criou essa receita, que é uma sour. Sour é azedo, ácido em inglês, né? E é um estilo de cerveja azeda que eles fizeram com adição de fruta. Então, para ser Catarina Sour, tem que ser uma sour com frutas. E, coincidentemente, há 15 dias atrás eu estava na Chapada dos Veadeiros com ele estava indo para lá, me chamou para ir, eu fui acompanhá-lo. E ele mostrou para mim uma reportagem dos russos fazendo Catarina Sour lá na Rússia. Que legal. Olha que legal. Não tô legal, não. Olha que legal. Mostrou para mim a matéria. Eu falei, mas o que é isso aqui? Lá, pô, tá tudo em russo. Ele falou, pois é, mas estão fazendo Catarina Sour lá. Eu falei, não acredito. E ele é o pai da criança, né? Então, a Catarina Sour é uma cerveja, a primeira cerveja da escola brasileira, vamos chamar assim. Porque tudo que a gente faz aqui, hoje está até difícil de inventar a cerveja nova, né? Porque tem tanto estilo, né? Essa cerveja é uma que tem o sabor de maracujá, que é premiada? Não, tem várias, tem de maracujá, tem de cajá, tem de manga, tem de acerola, tem de pêssego. A primeira chamava Son of a Peach. Em vez de ser filho da puta, Peach é pêssego. The fucker! Filho do pêssego. Peach é pêssego. Filho do pêssego, né? Então, assim, até a gozação existe. Essa cervejaria lá também, a Balbúrdia, o Lapoli é muito irreverente, né? Eu adoro essa família de lá, essa turma de lá, é maravilhosa, são grandes amigos. É de onde mesmo? De Blumenau. Blumenau É a capital nacional da cerveja. Sim, título dado no Congresso Nacional, inclusive, não tem discussão, a gente nem disputa. A gente fala que a gente consegue ser por 2 dias só o festival de cerveja lá em Pirinópolis. Mas eles lançaram uma cerveja agora, que foi a grande polêmica da última Oktoberfest. Eles lançaram uma cerveja que chama Hemp. É uma cerveja que tem adição de maconha. Não é bem de maconha, é de produtos que dão cheiro. Nosso amigo João tá sabendo das coisas. João tá inteirado. Jornalista, inteirado. Eu sei inglês, né? Só por isso. Sei inglês também. Então, assim, eles fizeram o quê? Fizeram com que a cerveja tivesse coisas nela que lembrassem o cheiro da maconha. Não tem o princípio ativo, não deixa doidão. Não faz mal nenhum, tanto que tem aprovação pelo mapa, tem registro no mapa. Não fere a legislação de jeito nenhum. Sim. De fabricação. Eles estão sendo processados também por apologia. Aí já é outra coisa. Já é outra discussão, né? Por causa da imagem. Mas é uma só bobagem. Por causa da imagem. Nós estamos no século XXI, isso é uma besteira enorme. Aliás, eles souberam fazer muito bem isso. O que eles fizeram? Eles
lançaram a cerveja, aí a hora que a prefeitura proibiu ela de lançar, de ter essa cerveja eles soltaram a nota de repúdio e colocaram assim, ó, não vamos estar, infelizmente, por uma decisão errada da prefeitura e tal, não vai ser possível e tal, mas vocês podem encontrá-la todos os dias lá na nossa cervejaria Balbúrdia, na rua tal. Acabou. Todo mundo caiu de pau. Acabou o estoque. No print. Entendeu? Todo mundo, que Oktoberfest, que nada, vamos todo mundo pra Balbúrdia e tal, não sei o que, o bar bombou. Eles vendem por R$39 uma lata. Entendeu? E vende igual água e vão estar lá no Piribir vendendo a renda. Nem que seja para provar, eles querem vão estar lá esse ano com o stand dentro do Piribir vendendo a renda. Bom demais. Não, e a ironia é tão grande que no rótulo dela está escrito assim: harmoniza com Jamaica, Amsterdã e Floripa. Amsterdã, tem tudo a ver com Amsterdã. Como se diz? Amsterdã, Jamaica e Floripa. Tá na rua, tá nas ruas. E agora eles vão entendedor. E agora eles vão vender lá em Pirinópolis. Você pode esperar que vai ter cachoeira, vai ter... Que bom, que legal. Sensacional. Eu acho que assim, cara, nós estamos no século XXI, não tem espaço mais para isso, para essa caretice enorme, entendeu? Tem que assim, cara, pô, a cerveja vai fazer mal, tem prejuízo, deixa doidão, não deixa, não, então larga isso pra lá, cara, deixa... Mas é porque aí, saindo da parte do Ministério, a gente vai já mais pra Anvisa, né, que aí é a parte de rotulagem. E uma das coisas que eles mais falam é que a gente não pode enganar o consumidor ou induzir o consumidor a alguma coisa quando a gente coloca no rótulo, né? E as pessoas querem usar o rótulo como marketing. Mas eles estão falando só a verdade. Cerveja proibida da Oktoberfest, harmoniza com Amsterdã. Não, aproveitando esse assunto aí, eu até anotei aqui uma coisa para perguntar. Que é essa questão da cerveja, ela é uma questão que tem muita resistência em muitos segmentos da sociedade. Né? E por que isso acontece? Na sua opinião, né? Lógico que você não... A minha opinião é hipocrisia pura. Como é que você fala que tem resistência dentro da sociedade? Em que sentido? Igrejas, às vezes até no ambiente esportivo, que são muito bem patrocinados, mas tem que... Eu acho assim... Então, assim, respondendo a pergunta do Daniel, nesse sentido, assim... Eu dei o exemplo da igreja, do ambiente esportivo, mas existem vários outros lugares dentro da sociedade organizada, civil, que o pessoal vê a cerveja como uma coisa ruim, uma coisa que não faz bem. E eu acho que não. Eu sou igual você, tenho a mesma opinião sua. Eu acho que é muito a hipocrisia do povo. Eu acho que tá aí o produto, bebe quem quer, consome quem quer. Agora, se eu não concordo, beleza. Mas ficar atacando isso de graça, eu acho isso uma bobagem. Eu sou contra qualquer tipo de extremismo, em qualquer assunto. Entendeu? Eu sou de centro, quase. Vamos dizer assim. Fala, senta em cima do muro. Fala, não. Eu acho assim, religião é bom ou ruim? Eu acho que ela tem lá as suas qualidades. Eu acho que é bom. Desde que você não seja extremista. Entendeu? Porque aqueles árabes lá e tal, não sei o que, aqueles muçulmanos... Fala, não, se o cara não for radical extremista, ele é bacana. Agora, o radicalismo e o extremismo em qualquer lugar é muito ruim. Então, por exemplo, os evangélicos. Cara, tem evangélicos maravilhosos. Agora, você pega os extremistas ao extremo, entendeu? Não concordo. Tudo que é exagerado não presta, né? Os católicos. Você pega as católicas extremistas, não, pode usar sai, não sei o quê, pode beber cerveja. Tá errado também. Eu no extremo, eu sou contra o extremo. E já começa, acho que até pelo fato. Se o extremismo começa quando um evangélico não gosta de um católico, o católico não gosta do evangélico, o evangélico não gosta do espírito, a gente já começa por aí. Entendeu? Eu acho que o respeito, né, entre todos... Mas eu acho que... Agora, na parte de álcool, só concluindo o que você estava falando, o álcool e o extremismo também em relação à droga, igual eu estava falando de maconha está liberado em vários países do mundo. Entendeu? Vários países do mundo e regulamentou e melhorou a situação das pessoas. Né? Assim, situação que eu falo assim, um dia eu estava tendo uma discussão com a pessoa, essa é a minha opinião, lógico, deixar bem claro, viu? Você que está assistindo o programa, eu não estou dizendo a verdade, eu estou dizendo a minha opinião. Ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui só... Nossa ideia é essa, cada um poder apresentar o que pensa. Tem aquele negócio assim, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Aí eu falo assim, e se vendesse na farmácia? O cara não precisa, um menino de 16 anos não precisava ir lá na boca de tráfico
que o dia que ele chegar lá para comprar a maconha e não tiver maconha, o cara vai empurrar a cocaína nele. Se vendesse na farmácia, ele não ia nem conhecer o traficante. Então, de repente, a porta de entrada é porque não é regulamentado, não é porque ela induz você a usar outra droga. Não tem nada a ver, não tem nenhuma comprovação química que faz com que você, depois que usa maconha, quer usar cocaína, não tem nada a ver. Não, e talvez é a porta de entrada porque ele te apresenta o traficante. Se não fosse proibido vender na farmácia, ele não ia conhecer o traficante. Eu não sei se tá aqui. É uma teoria, viu, pessoal? Não, vocês estão aí. E olha só, eu não sei se tá aqui qual é o estudo, mas eu já vi e li alguma coisa que assim como já tem um estudo onde mostra que o vinho é benéfico, a cerveja também é. Também é. Só que o que às vezes as pessoas acabam trocando os pés pelas mãos, que é aquilo que a gente estava falando. Tudo que é demais pode estragar, né? Uma colher de doce de leite é uma delícia. Tomar uma lata de 1 litro vai reinar lá no trono o dia inteiro. E aí o que a pesquisa fala? Que ela também é benéfica, que você pode e deve tomar cerveja. Só que se você exagerar... Eu vou te falar mais do exagero. Aguenta. O cara gosta tanto de cerveja e bebe tanta cerveja que ele fica no bar até 3 horas da manhã todo dia, ele é casado. A chance dele arrumar um amante é muito maior, né? Então não é a cerveja, a questão é porque ele fica lá até 3 horas da manhã, na rua, longe da mulher dele, da família dele. Então, assim, é o extremo, é o exagero, né? É só beber junto com a esposa. É isso, tá vendo? Então, assim, né? Mas eu também queria deixar claro aqui... É fácil pôr a culpa em outra coisa. Eu queria deixar claro aqui que também a gente não está também fazendo apologia, cerveja, nem nada. Que não. A gente só está debatendo e discutindo. Esse debate é só para deixar claro que talvez essa resistência que tu tenha falado, isso é só uma sugestão, também minha opinião, talvez isso tenha a ver com a legislação, né? Crianças abaixo de 18 anos não podem beber. E com lei a gente não discute muito, não. A gente só cumpre, né? A gente cumpre. Eu ia até... Uma coisa que eu ia perguntar pra você, por exemplo, não ia, por favor, pergunte. É porque... Ia não, vai. Vou perguntar. No Piribir, por exemplo, eu acho que a visão de todo mundo é o quê? Que não vai família, não vai criança. E eu ia te fazer essa pergunta, entendeu? Pra você explicar. Não, você vai, eu vou respondê-la. Responde pra gente aí, como que é? É um Piribir, ambiente familiar? Eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Todo mundo pode ir? Eu nunca vi, eu já fiz 14 edições do Piribir. Então, aproveitando a pergunta, Luciano, eu queria que você comentasse o que é o Piribir, a história, como surgiu, quantos anos tem o Piribir, assim, eu só quis aproveitar o gancho. Mas antes eu vou responder. Não, lógico, não. Só ele fala que mulher conversa demais, mas ele quis aproveitar o gancho para que você comente tudo isso sobre o Piribir. Não falar que eu nunca vi, eu vi uma vez alguém vomitando no Piribir, pra você ter ideia. A impressão que o povo tem é que é festival de bebedeira. Não, realmente o povo bebe mesmo, muito, bebe-se muito. Mas qualitativamente. No mercado de cervejas artesanais, nos festivais de cervejas artesanais, passar mal, ficar bêbado é pagar mico. Não é bonito ficar bêbado, não é bonito passar mal, não é bonito ficar bêbado chato. Entendeu? O povo, você ficou bêbado chato, cara, o povo te ignora, o povo não dá moral pra você, é feiura, é chatura, e as pessoas sabem disso. O João tá rindo aqui porque ele frequenta, ele sabe. Mesmo porque não tem espaço pra esse tipo de gente em festival de cerveja artesanal. Viu, gente? Não tem espaço. É uma boa prática. Lugar lá, não. É uma boa prática. É assim que se faz. Mesmo porque beber cerveja artesanal não é como beber cerveja pra você encher a cara. Totalmente diferente. Você fica degustando, você fica tentando harmonizar, você quer experimentar vários tipos, você saber qual que é a diferença. Qual que é a diferença entre cada tendência ou cada... O propósito de cada cerveja. Justamente o propósito de cada cerveja. E vou te falar como é que a gente consegue isso e incentiva isso. O Piribir, quando você chega no Piribir, você ganha uma caneca de acrílico com a alça para você pendurar na hora que você não quer beber, quer dar um tempo, tomar uma água, comer um negócio, você pendura ela no pescoço e pronto, ela fica pendurada. E na hora que você quiser voltar a beber, ela está na sua mão de novo. Nessa caneca, você tem marcações de 100 ml, 200 ml, 300 ml e ela cheia tem 400 ml. Você compra o tanto que você quiser, você não é obrigado a comprar um copo cheio. Você pode tomar só de 100 em 100, para você provar o maior número possível de cerveja, porque tudo é em chope. Então você não precisa comprar 600 ml, que é uma garrafa, para você provar uma cerveja, você pode comprar só 100 ml dela. Então isso te dá a oportunidade exatamente para conhecer os 180 estilos de cerveja que existe,
Então você pode sair, ou então se você fala, não, eu gosto de IPA. IPA é uma cerveja India Pale Ale, é uma cerveja carregada em lúpulo, é a minha preferida do João, que é uma cerveja carregada no amargor, que é medido por IBU. O IBU, quanto maior o IBU, mais amarga a cerveja. Então, quando você chega no stand, você tem a tabela de preço do cara que ele fala qual a graduação alcoólica e qual o IBU da cerveja. Isso já te ajuda também. Você está muito de fogo, você não vai pegar uma cerveja que tem graduação alcoólica de 8%, 9% de álcool. Toma as mais leves, 3,5%, 4%, como a Catarina Sour. Né? Ao mesmo tempo que você gosta de amargo, você vai naquelas que está mostrando que tem um IBU de 78%, 85%. De IBU são cervejas extremamente amargas. Para você ter uma ideia, uma Heineken deve ter 15 de IBU. Só para você ter como parâmetro né? E uma Skol, uma Antártica tem 12. Eu não tenho certeza disso, estou chutando. Tá? Só para efeito comparativo. Efeito comparativo. É maior. É porque eu não tenho curso de sommelier, eu sou sommelier por litragem. Por quilômetro rodado. Isso, eu falo de litragem. Por chão de fábrica, como a gente fala. Por chão de fábrica. Eu falo assim, por litros, eu falo, não, por hectolitros. Hectolitros. O negócio é só beber. Eu sou sommelier por litragem. Então, assim, o Piribiri tem esse negócio de você beber as quantidades e tudo e tal, e é um lugar extremamente amplo, você anda muito, você queima muitas calorias, e queimando calorias você queima o álcool, que tem uma praça de alimentação fantástica, banheiros de luxo, que você não tem que fazer xixi no chão. Nem pedir pelo amor de Deus. Entendeu? Nem pedir pelo amor de Deus. Então os banheiros têm ar-condicionado, banheiros extremamente limpos. Porque as mulheres, quando vão nesses eventos grandes, para elas a dificuldade é muito grande. Nossa, banheiro. Enorme. É uma reclamação muito grande. Que vai nesses festivais. Às vezes a gente deixa de ir por causa disso. Não, pode ir pro Piribiri, que vocês vão pirar. Porque primeiro que é o seguinte, eu entendo tanto lado de mulher, o que a gente faz? A gente aluga aqueles banheiros containers de luxo, grande. Eu coloco 8 para mulher e 3 para homem. Olha a diferença de quantidade. Por quê? Porque mulher demora mais tempo, tudo que mulher faz é sentado. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma diferenciação. Tem que ter uma atenção. Por que tem que ser igual? Não, elas precisam mais do que o lado de cá. E o homem é mais fácil. O homem pode até ir no químico também. Muito, eu ponho químico também. Que é para acabar com, assim, porque nem cabe o tanto de banheiro container que se eu quisesse pôr, não cabe. É patrimônio histórico, né? Não pode tomar tudo também. No espaço não cabe também. Porque o container é maior do que o banheiro químico, lá tinha uma dificuldade que agora acabou, né? Que o Cavalhobe, ele tinha duas... você faz um Cavalhobe. O Cavalhobe tinha 2 plataformas que impedia você entrar com um caminhão lá dentro. Quebrou. Agora quebrou, porque começou uma reforma lá. A primeira coisa que demoliu foi essa Desde o Covid eles estão fazendo a reforma. Agora eu consigo entrar com os banheiros lá dentro. Só que o dono do campo, que a associação não quer que o caminhão passe em cima. Então também não pode. Continua sem poder. Tem que respeitar, lógico. Eu respeito, claro. Foi eu que irriguei o campo. O Piribiri doou a irrigação do campo de futebol. Parceria. É assim que se constrói. Mas dá para pôr madeira, né? Também caminhar sobre as madeiras. Mas prensa também. Agora eu vou até falar um pouco de Piribiri. Lembrei desse negócio do banheiro. Tem coisas que a população de Pirinópolis, às vezes, mete o pau. Acho que a gente vai lá só para ganhar dinheiro. O legado que o Piribiri deixa para a cidade é uma coisa que pouca gente sabe. Então, vou aproveitar o espaço aqui para dizer para vocês que estão assistindo. O Piribiri doou 2 equipamentos automatizados de fabricação de cerveja para o UEG Pirinópolis, lá na UEG, e convencemos o reitor na época a fazer um laboratório de estudo da cerveja. Então, você fabrica cerveja dentro da universidade. No curso de gastronomia existe uma grade curricular que a pessoa sai de lá mestre cervejeira, sabendo fazer cerveja. Foi o Piribiri que doou isso para a cidade. O campo de futebol, no primeiro ano que a gente fez o Piribiri lá dentro, a gente doou um sistema de irrigação para o campo de futebol de Pirinópolis, igual do Serra Dourada. Vocês estão lá para ajudar a cidade também. E a cidade não sabe disso. Lá, você programa lá o campo para irrigar, às 6 horas da manhã ele sobe tudo sozinho, irriga tudo, desce tudo, 6 horas da tarde irriga tudo de novo. Foi a gente que deu para a cidade e me instalou. Está lá instalado, funcionando. Não foi só, foi o final, né? Foi tudo. No outro ano, a cidade tinha um problema com os cachorros, tem muito cachorro abandonado lá, tem inclusive o Piripatas, que é uma associação lá que cuida dos cachorros abandonados da cidade, que a gente inclusive vai aceitar, se o Ministério Público não for contra, lógico, a gente vai aceitar doação de ração como desconto para entrar no evento. No apoio a esse negócio. Mas o problema é que os cachorros pegavam o lixo, que os restaurantes colocavam sacos de lixo de madrugada no fundo da rua do lazer, e os cachorros iam lá e detonavam, espalhavam o lixo inteiro.
Ah, o que tem que fazer? Matar os cachorros. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? A piripata, eu peguei e fui doei 10 containers daqueles gigantes, daqueles que o caminhão pega o container e levanta. O Piribir doou 10 para a cidade. A cidade tem 10, os 10 foi eu que dei. Tá? A questão não são os cachorros, é cuidar dos lixos da maneira correta. O que a gente faz com lixo? Falar em lixo. Sabe o que a gente faz? Eu tenho um projeto que chama Pirilimpo. Foi eu que bolei, junto com o Gonzaga, vou dar o crédito pro Gonzaga lá de Goiás Velho também, que fez um Fica Foi nessa Limpo. época que vocês criaram. Fica Limpo. Você também estava lá em Goiás criando lá. Esse caboclo aí Eu tava do lado. Esse caboclo aí é antigo lá entre nós, né? Aí o seguinte, o que a gente fez? Um projeto que chama Pirilimpo. É um sistema de coleta de lixo no centro histórico. E dentro do Piribir também. O Piribir do último ano a gente reciclou 100% do que era reciclado, a gente reciclou. Com quem? Com os catadores da cidade. Contratamos eles, uniformizamos eles, demos estrutura para eles, apoio, colocamos eles em cima do palco no último dia para agradecer, coisa que ninguém nunca fez, ninguém tá nem aí para catador, não, nós estamos aí para os catadores. Mas uma coisa entendeu? Que a gente... Agora eu pego só para ter que concluir esse. Mandamos fazer 1000 lixeiras agora de papelão, a gente vai pôr lixeira na cidade inteira. Durante entendeu? o evento. Durante o evento. E a gente cuidou do lixo não só do Piribir, mas do centro histórico inteiro. A prefeitura não precisou catar lixo, não. Nós catamos tudo e reciclamos tudo. Quem faz isso? O Piribir. Você sabe qual é a intenção do Piribir? Se tivesse ISO para evento, a gente quer tirar o ISO do Piribir. Ué. Entendeu? Porque a gente está tentando fazer tudo que tem que fazer. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Fazer bem mas feito. Uma coisa que, tem assim, jeito de fazer bem feito, é isso que eu quero dizer. Uma coisa que eu penso é, como eu trabalho muito com essa questão de limpeza, de organização. Higiene de alimentos. E uma coisa, o brasileiro não vai mudar. E uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa questão do primeiro mundo, a diferença da gente, é que assim, eles não querem mudar só as pessoas. Eles começam a limpar. Então, assim, aqui no Brasil a gente precisa começar a ter isso. Pessoas que queiram limpar. A cidade vai sujar? Vai, mas no outro dia a gente limpa. E eu discordo de você que não vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Depende da gente. Mas quando a gente tiver essa percepção... Mas cada um tem que fazer a sua parte. Mas entender que não é só o governo que vai fazer isso pra gente. As organizações privadas também vão estar ali pra ajudar. Claro. Tendo, por exemplo, essa visão que você tá indo lá pro Piribir, você não tá indo lá pra estragar Pirinópolis. Você tá indo pra lá pra levar melhorias pra cidade. O povo já entendeu isso. Mas sem reclamar. Não, o povo já entendeu. Não tem gente que reclama, lógico, vai ter sempre. Mas tem sempre. Mas o povo já entendeu e te falam mais. Os eventos que estão tendo em Pirinópolis, depois que o Piribir fez isso, agora todos estão começando a cuidar do lixo também, que sacar que vocês não cuidarem, eles vão levar pedrada. O padrão agora é outro. A gente subiu a régua, né? Subimos o sarrafo. Uma vez a gente foi para São Paulo e a gente foi conhecer, e nós colocamos na nossa cabeça que nós íamos entrar em todas as cozinhas dos restaurantes que a gente comesse. E um dos lugares que a gente entrou e a gente foi recebido pela dona do restaurante, o primeiro lugar que ela levou a gente foi na câmara fria do lixo. E ela foi toda orgulhosa, abriu a porta da câmara fria e falou assim pra gente: essa aqui é a minha câmara fria do lixo. A gente olhou pra assim: como assim uma câmara fria do lixo? Todo o nosso lixo gerado vem pra câmara fria esperar o caminhão vir retirar. Aí a gente olhou assim: nossa, lá em Goiás a gente tem, às vezes vai falar assim: vamos fazer um projeto, uma cama fria pra frango, uma cama fria pra bovino. O povo quer matar a gente. Aqui a gente tem uma cama fria pro lixo. Aqui, se você falar isso, vocês põem o lixo dentro da câmara fria dos alimentos. Nossa senhora, o que mais... Não duvido. Não duvide. É certo disso. É certo, porque eu já vi e a gente lida com isso. Vocês são consultores nessa área. A gente lida com isso o tempo todo. Mas, Trick, olha só. Continuando essa prosa aí do Piribir. Eu vou começar a puxar um pouquinho da sardinha pro meu lado. O Piribir, para mim, é um produto turístico. Claro que né? Foi criado pensando nisso. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, eu queria aproveitar, ele é focado na cerveja. Ele nasceu com qual propósito? Né? E hoje, o atual Piribir que vai acontecer agora... Junho. De 8 a 10 de junho. Né? Eu vi assim lá que tem uma programação musical. Que aí você até comentou aí no nosso início do bate-papo. E ela está focada no rock. Sim. Então, assim, eu queria conhecer o propósito do Piribir. Você já falou um pouco disso, né, aqui no nosso bate-papo.
E queria também, você escolheu rock, eu sou meio eclético músico, gosto de rock também, mas gosto de outros estilos de música. Sim. E em Goiás é muito presente a música sertaneja. Mas eu acho que Piri tem tudo a ver com rock e cerveja. Eu acho que tal. Eu vou explicar. Não, mas eu só queria te perguntar o seguinte. Já aconteceu algum Piribí onde a sertanejo teve a sua oportunidade? Você já está falando que não, beleza. Então fala um pouco porque o estilo do rock e também o propósito do Piribí. Só dar uma incrementada, porque você já comentou um pouquinho. É só para a gente aproveitar esse assunto que a gente está falando do Piribí. Vamos lá. Bom, o Piribí nasceu nesse propósito de preencher essa lacuna que eu falei lá quando eu falei dos gastronômicos, né? A gente percebeu que tinha mercado para se fazer um festival só de cerveja. Sim. A cerveja artesanal estava engatinhando ainda. Não tinha, que aqui em Goiás, por exemplo, quando eu fiz os 2 últimos gastronômicos que eu fiz, que a gente fez as degustações harmonizadas com cerveja, as cervejas que foram degustadas eram Baden-Baden e importadas, eram as únicas que chegavam aqui, Eisenbach, as únicas que chegavam em Goiás. Já aproveita e fala um pouquinho dessa diferença da cerveja artesanal com a industrial, que o pessoal chama de comercial também. Só para o pessoal entender a diferença, por favor. Antigamente a gente tinha só Pilsen, igual eu falei, né? Sim. Aí veio uma Lager, que não é bem uma Pilsen, mas é uma Lager, que é a Heineken, que é cerveja puro malte. Então, no começo, a gente chamava de artesanal aquelas cervejas que eram puro malte. E aí a Heineken entrou e falou, pô, mas a Heineken é artesanal? Porque quando você fala artesanal, é quase que feito com a mão. Né? O nome quer dizer isso. Que as cervejas artesanais hoje são microindústrias, né? Mas hoje mudou o conceito. Antigamente, o que era puro malte era artesanal. Porque existe agora a artesanal, que é aquela que realmente não vai nada, que preserva a cerveja para ser vendida em gôndola no supermercado. Malte. Não, mas eu falo assim, essa coisa artesanal mesmo. É só que eu já percebi assim, que as micro cervejarias são consideradas artesanal em função um pouquinho disso que você está falando. Porém, ela se utiliza de produtos químicos para poder preservar ela e ser comercializado no mercado, por exemplo, no supermercado. E tem aquela a cerveja artesanal que ela realmente já não utiliza desses ativos, por exemplo. Não, mas não tem produtos químicos. O que tem é pasteurização, ou não. Para dar conservação de cerveja, a pasteurização é que dá estabilidade na cerveja. Então, por exemplo, por que o chopp... Agora já vamos entrar logo na explicação geral. Lógico, por que o chopp perde e a cerveja não? Porque o chopp ele não é pasteurizado. Porque ele é o chopp e a cerveja são iguais, só muda nesse processo. O que acontece? Você tem as leveduras, que são seres vivos, que provocam a fermentação da cerveja e faz a transformação dos açúcares. Como é que faz cerveja? Você pega os cereais, ferve ele, você tira os açúcares, faz um chá e tira os açúcares daqueles grãos. Aí você põe a levedura, aquilo fermenta, o processo de fermentação produz álcool e gás carbônico. E você tem a cerveja, é isso aí que é a cerveja, certo? Basicamente, simplesmente. Quando você pasteuriza a cerveja, você dá estabilidade a essa cerveja. Você mata as leveduras, né, os micro-organismos, e ela tem estabilidade. Acaba de ter processo de transformação lá dentro. Então, é um processo tecnológico. Ela não multiplica mais. O que não multiplica mais tem estabilidade. Se você pega uma cerveja e não pasteuriza ela, e você coloca ela numa garrafa e põe fora da geladeira, ela vai explodir a tampa. Porque ela vai continuar fermentando, vai gerar álcool e ela vai aumentar o teor alcoólico dela. Então você não pode escrever nela que ela tem 5% de álcool, porque daqui a um mês ela tem 6%. Daqui 2 ela tem 7%. E daqui 3 ela explode. Porque gerou gás carbônico também. Então não tem adição de produto químico para conservante A, B, C, D. O que dá estabilidade é a pasteurização. Bom, esse é o primeiro ponto. Certo. O que diferenciou a artesanal da outra, tudo e tal, que a gente chamava de artesanal, tudo que não era Pilsen. Por quê? Porque aqui só fabricava Pilsen. Quem começou a fabricar cerveja sem ser Pilsen, começou a fabricar cerveja artesanalmente. Só que a coisa expandiu tanto, e com a chegada da puro malte mainstream, que eles falam, né? Que são as grandes. As principais. As principais, o que acontece? Agora o parâmetro é por litragem. Quem fabrica até tantos litros é considerado artesanal. Desde que use até 90%, tem um teor. A legislação no mapa tem legislação que determina. Isso aí. Você tem que ter até tantos % de malte
no negócio não pode ter mais do que tantos por cento de cereais não maltados. Que aí você perde também o selo de cerveja artesanal. Então, basicamente, está limitado hoje ao ingrediente, obviamente, ao uso dos ingredientes da quantidade, mas especificamente a quantidade de litros que você produz para determinar se você é artesanal. E as nomenclaturas oficiais, eu falo que o Ministério são as nomenclaturas, né? Que indicam que pode ou não ser. Sim. Que permite que aí é a questão de não ter uma cerveja falsificada, ou, por exemplo, de falar que... É proibido, viu? Vamos deixar claro que é proibido vender cerveja feita em casa. Isso é uma coisa que nós, brasileiros... E está acontecendo. Nós somos um país que produz muito dimensão alimento em casa. Dos efeitos que isso pode proporcionar, né? Sim, é perigoso, né? Agora, sim, o Brasil tem coisas, por exemplo, que já saindo do universo da cerveja um pouco, mas assim, que a gente precisa evoluir demais nessa área de engenharia de alimentos e do mapa, especificamente. Por exemplo, queijo. Cara, queijo, a Roberta Sudbrack, que é a terceira maior chefe do país em termos de classificação, se a gente for usar um parâmetro, seria Alex Atala, Helena Rizzo e Roberto Sudbrack em terceiro, pelo menos alguns anos atrás. A Roberto Sudbrack teve todo o seu estoque de matéria-prima apreendida durante o Rock in Rio, porque ela estava trazendo queijo de Minas Gerais, que não tinha o selo do CIF. Agora, o que acontece? Quando você vai na França, entendeu? Todo mundo quer comprar os queijos que é vendida na rua, que não tem carimbo nenhum. Esses que são os bons, atrás da... Entendeu? Agora, obviamente que isso exige ter higiene, manuseio, transporte correto, em câmara fria, tudo e tal. Mas desde que tenha isso, cara, não dá para você limitar um produtor rural a não poder fazer Porque é o seguinte, são coisas assim... extremamente artesanais. Se você for obrigar ele a seguir o que o mapa exige pro resto dos alimentos do Brasil, você não vai ter queijo mais. Você vai ter só mussarela. Exatamente. De indústria grande. Não, mas acontece. Aí eu acho que o SIM veio para poder dar uma equilibrada nisso aí, né? Tá mudando a legislação. Acontece o seguinte, falta muito dentro das pessoas que fazem isso caseiro um pouco do conhecimento de conservação, sim, do transporte da maneira correta. Boas práticas. Das boas práticas. Da higiene. Às vezes, lá na França, isso já é muito mais difundido. Muito disseminado. Isso às vezes é muito da cultura. É da cultura. Deles lá. Aqui no Brasil, não. As pessoas cuidar dessa preocupação, né? Aqui no Brasil, as pessoas não vão no banheiro e não dão conta de lavar as mãos, porque não sabem que existe micro-organismo. Tá, mas por exemplo, não era melhor, em vez do órgão lá que foi lá e aprendeu todos os queijos, não era melhor ela ir lá pegar uma amostra e fazer uma análise? Mas a análise vai demorar muito tempo. Mas a análise iria demorar aí mais de mês para ficar pronto. Demora por causa de burocracia, que se você pegar e for tiver um laboratório pronto para fazer na mesma hora... Mas do mesmo jeito que aquele dia a gente precisa do tempo para o micro-organismo se desenvolver para a gente descobrir. Mas ela vai vender o produto no amanhã. Pois não vai passar de amanhã. Mas quando você vai fazer uma análise microbiana de alimentos, você tem que fazer a bactéria que está lá dentro desenvolver. Eu não sei como que eu não sei, não é minha área. Aliás, eu dei palpite numa área que não é minha, né? Eu acho, não é que você me entendeu. Mas assim, eu vi esse caso e ela ficou indignada. Mas aí é uma coisa que... E mudou, a legislação mudou por causa desse problema que ela teve. Mas não mudou tanto, não. Mudou alguma coisa, eu sei que mudou. Mudou alguma coisa, mas também ficou uma coisa meio que sem parâmetro, assim. Eles colocaram uma questão artesanal, mas é uma coisa, se você estava escrito lá, o produto é comercializado somente no município, é a mesma coisa que a gente tem uma indústria de alimentos que produz um produto que tem lá só o CI, que é só no estado, nem o Distrito Federal entra. A indústria sabe que ela só pode vender no estado de Goiás. Ela não pode vender no distrito que existe uma federal. diferença. Então, assim, se ela já sabe disso, então, assim, é uma coisa que ela já tinha. E, por exemplo, ela como uma chefe, como a terceira chefe, ela teria que ter esse conhecimento para não simplesmente nós estamos enrolados porque um país do tamanho que o Brasil é. Isso daí existe uma diferença de fiscalização entre a vigilância sanitária e o MAPA. Sim. O MAPA, ele faz a fiscalização regionalizada. Uhum. Quem tem SIM,
que é o Serviço de Inspeção Municipal, ele só libera a venda, a comercialização desse produto dentro do município. Dentro do município. Não, localmente. Quem tem CIE, Serviço de Inspeção Estadual, dentro do Estado. E quem tem o CIF, nacionalmente. Só que aí começou a acontecer o quê? Entrou um outro selo chamado CISB, que é um sistema de fiscalização, fazendo com que quem tem SIM ou quem tem CIE, desde que obedeçam a legislação nacional, sendo aprovados os processos, as certificações, possa vender a nível nacional. Entendi. Entendeu? Agora, igual a Luciana falou, cabe os profissionais entenderem, conhecer um pouco mais dessas nuances da diferença de fiscalização, das legislações. Isso aí é uma coisa que é o que a gente faz, né? Vamos aqui voltar para a cerveja e falar outro caso emblemático. Não, eu queria que você não esquecesse de concluir o propósito do Piribi e a relação, a sua escolha pelo rock, que é maravilhosa. Eu também adoro do rock and roll. Trick, finalizando essa parte, só pra gente entender. Só Por que não pode vender cervejas que são produzidas em casa? Por causa do risco de contaminação. Exato. Claro. Porque não pode nem produzir, A questão produzir pode. Mas o risco de explosão... Você não pode comercializar. Você não pode comercializar. Você pode consumir a cerveja. Eu achava que tinha risco até de explosão. Não, você não pode vender. Por quê? Você precisa beber mais cerveja, João. Imagina você ir produzir uma cerveja... 100 pessoas, 200 pessoas consumirem essa cerveja e essa cerveja está contaminada aí com uma bactéria que a gente sabe que tem... Mas a bactéria não foi bactéria, foi uma questão química. Era a que eu mais gostava. Vamos pensar em bactérias. Aí 200 pessoas consomem aquela cerveja que está contaminada com algum tipo de bactéria que pode levar as pessoas a óbito. Claro. E aí, 200 pessoas morreram. Isso daí já virou caso de saúde pública. Claro. Então, isso acontece para todos os alimentos. Não é só na cerveja. Tá certo. Olha só. Vamos mudar de assunto. Porque... Não, vou voltar para responder. Eu só quis lembrar mas pode concluir o assunto deles. Não, pode entrar no terminar. Então é o seguinte, quando a gente criou o Piribir, né, viu que tinha esse mercado, essa potencialidade, e que era uma coisa que estava explodindo no mundo inteiro, vocês não sabem, mas essa revolução que teve no Brasil, esse aumento desenfreado essa explosão de cervejas artesanais, aconteceu também nos Estados Unidos 10 anos antes da gente, igualzinho. Lá também aconteceu o mesmo que aconteceu aqui, só que 10 anos antes. Então, o que a gente está vivendo aqui foi o que eles viveram lá, no passado recente. Quando a gente resolveu criar o festival, e a gente tinha 2 marcas goianas fabricando cerveja, e tinha 8 rótulos, hoje a gente tem 100 e pancada goiana. Caraca, velho, que bom, hein? 100 e tantos rótulos goianos, mais de 20 cervejarias, entendeu? Então, você vê o tanto que cresceu em 8 anos, 10. Então, a gente foi criar. Bom, o que a gente percebeu? A gente percebeu uma identificação enorme do pessoal do rock com a cerveja artesanal. Para você ter uma ideia, você tem cerveja que chama Titãs, você tem cerveja que chama Gordelice. Cada banda de rock do Brasil tem uma cerveja com o nome dele ou de uma música dele. Então, entendeu? Por conta dessa perspectiva... o Piribir virou um festival que é ligado ao rock e à cerveja artesanal, porque existe uma ligação enorme do rock com cerveja artesanal. Não, e rock é bom, então, como qualquer outro estilo de música. Se você for nos bares, nos principais bares de cerveja artesanal do Brasil, a maioria são pubs. Sim. Entendeu? Você tem os brew pubs, que são pubs que fabricam sua própria cerveja. Todos eles só tocam rock. A nossa famosa Paris, Goiânia, tem lá... Sim, tem lá. Então, a cervejaria lá que tem esse propósito. O Piribir, já estive lá. O Piribir não é que ele toca só rock. A gente já fez samba, a gente já fez MPB, a gente fez Céu agora, lá no Baiana System, que não é bem um rock, entendeu? Pop. Pop rock. Mas a ligação principal é rock. E quando a gente tentou colocar música que não fosse rock, a gente desagradou.
Eu ia falar gente foi embora do evento. Quem quer ir pro sertanejo? O público grilou, falou, opa, peraí, eu vim aqui pra ouvir rock tomar cerveja. Então, assim, me desculpe quem gosta de sertanejo, o Piribi é rock. Nós temos outros festivais de sertanejo. Tire 2 dias. Não, porque o Goiânia é muito ligado ao sertanejo, você mesmo falou. Então, assim, você que é ligado ao sertanejo, separe 3 dias do seu ano pra ouvir rock and roll e vá ao Piribi. E você vai ter qualidade do evento. Só banda boa. Só banda boa. De rock. E olha só, aproveitando e até para fechar esse assunto aí do Piribir, reforça aí, faça seu convite, quando que vai acontecer, como é que o pessoal pode participar. O Piribir acontece de 8 a 10 de junho. É feriado de Corpus Christi na quinta-feira, então é quinta, sexta e sábado, lá na cidade de Pirinópolis, no campo de futebol, né, da cidade, que é o Cavalhódromo, onde acontece a festa das cavalhadas. Um espaço perfeito para se fazer evento, plano, gramado, né? E acontece com grandes bandas do rock nacional. No caso, a gente vai ter Charlie Brown Jr. dia 8, Paralamas do Sucesso dia 9 e Detonautas dia 10 de junho, quinta, sexta e sábado. Sempre precedidos de outras bandas regionais, todas de qualidade. Vai tocar lá a Venosa, que vai estar gravando seu DVD. É uma das melhores. Na quinta-feira. Pedra 70 na sexta-feira. Tradicional. E Breakdown também, que é uma super banda de rock goiana, também abre também o show do Detonautas no sábado. Além de DJ e outras programações diurnas, né, de dia, nos restaurantes da cidade, com degustações harmonizadas, com grandes chefes, num projeto que chama Harmoniza Piribir, que a gente une o que tem de melhor da cerveja artesanal com um sommelier explicando por que aquela cerveja harmoniza com aquela comida, com os chefes da cidade fazendo as comidas. Eu gosto mais do Harmoniza, das atividades que tem de dia, do que do festival à noite, porque o povo não sabe ainda, mas é sensacional. Concordo com você. Eu não perco nada. Não perco nenhuma das oficinas. Eu estou organizando, cheio de coisa para fazer, mas eu abro mão e vou lá assistir e falo, vocês se viram aí que eu não perco. Por isso que a gente tem a pessoa que substitui a gente. Graças a Deus, eu trabalho muito antes do evento. Durante o evento eu falo, agora vocês cuidam. Agora é hora de curtir. Aqui. Agora eu largo a mão da criança e vou divertir também. Vou aproveitar também. Pode ir, que nossa, é imperdível. E se você não se permitir fazer isso, né? Todo esse trabalho... Pra quê? Você também tem que ter a oportunidade. Eu vou falar o que eu faço, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, não, esse cara não tá falando a verdade. Eu acredito. Eu não uso rádio. Eu não ponho crachá. Eu não ponho uniforme. E eu fico no meio da galera. Sabe o que eu falo? Eu assino embaixo e reconhecer o firma. Pra eu saber se tá bom o evento, eu tenho que estar como turista dentro dele. Exato. Aí eu vejo onde é que estão os problemas. Entendeu? Então eu já avisei. Só, não, você tem que pôr rádio. Eu falei, não vou usar rádio. Sou uma pessoa normal. E quando você vê alguma coisa errada, eu vejo algum segurança que está com rádio e passo mensagem para vocês tomar providência. Entendeu? Mas eu fico no meio do povão. Isso é bom, porque você tem a oportunidade de corrigir e melhorar aquilo que não está dando certo. Eu fico no meio, eu fico bebendo, eu bebo no meu evento, eu vou nos expositores, eu bebo com eles. O mercado de cerveja artesanal é uma coisa incrível. As pessoas trabalham bebendo. E é assim, em qualquer lugar do mundo que você for em festival de cerveja artesanal, os donos estão lá bebendo da sua cerveja e bebendo da dos amigos também, dos companheiros, dos concorrentes. O objetivo é confraternizar. Confraternizar, né? e trocar experiência, e conversar sobre cerveja, e explicar pro cara como é que foi aquela cerveja. E, cara, é um ambiente maravilhoso. Trick, é um universo lindo. Eu quero trazer um negócio aqui que tenho quase certeza que não faz parte da sua vida e nem do seu universo. Cuidado. Mas, eu disse quase certeza. Mas eu sou um cara um pouquinho nerd. Então eu gosto muito de mangá, de anime, de super-heróis e etc. E a cerveja tá nesse universo. Por isso que eu adoro cerveja. E outras bebidas, né? Uma cachaçinha maravilhosa, né? Um vinho. Tu tem seu Já tomei o vinho lá da vinícola. Pirineus. Serra das Galés. Serra das Galés, obrigado, Luciano. Que a minha cabeça não fica pra trás aí, porque... A nossa não, é a nossa parceira. Do Sebastião. Não tive a oportunidade de conhecer o do Sebastião ainda, mas já conheci muita gente da equipe dele lá. E aí é o seguinte, queria trazer isso. Você já ouviu falar no cidadão chamado Akira Toriyama? Sim. Então, ele é o
mentor, o criador de Dragon Ball. E eu sigo isso, mangá, anime, assisti Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Meu filho adora esse negócio de mangá, desenha. E o Dragon Ball Super trouxe um personagem hoje novo chamado Deus da Destruição, Beerus, ou Bill, né? As pronúncias estão aí. E nosso Akira Tormeira falou que essa Bills veio da cerveja. Aí, ó. Olha só. E tem um caboquinho amarelo que eu também... Ele é, como se diz, a origem dele é americana, mas assim, tem sempre uma gotinha, um pezinho do Brasil lá, que é a família Simpsons. Sim. Ele comenta aqui, ó, um brinde à cerveja, a solução e a causa de todos os nossos problemas. Olha que maravilha. A cerveja nos a gente conversa, briga, discute e a cerveja está presente ali. E essa discussão, essa briga é para crescimento, para desenvolvimento mesmo nosso. O Simpson tem camiseta dele com a como é que chama? Duff. Que é a cerveja predileta dele, né? Porque eu tô te falando. Cerveja predileta e tal. A cerveja nos deu muitas frases boas. Não, e aí eu trouxe esse exemplo do mundo nerd, é para dizer que a cerveja consegue permear em vários lugares. Ela está presente em vários lugares que até você às vezes não pensa. Mas você citou uma frase, e a cerveja tem várias frases famosas de pensadores, de pessoas famosas, presidente dos Estados Unidos e tal. Tem uma que é... A cerveja é a prova que Deus nos ama e nos quer ver felizes, uma coisa assim. Entendeu? Tem várias. E eu sou jogador de xadrez também, adoro xadrez. O xadrez é outro que deu frases assim... sensacionais. Tem uma que perguntaram pro jogador de xadrez lá, pro grande mestre, assim, sexo ou cerveja? Ele falou, me fala qual a posição. É das pedras ou do que? Ou é do sexo? Que eu ainda vou pensar. Depende da posição. Perfeito. Pois é, agora continuando o nosso bate-papo, aqui eu tenho um assunto que novamente está ligado à minha sardinha, que é o turismo, que eu tenho paixão. Sou turismólogo. Nós trabalhamos juntos agora, esse turismo. Lógico. Foi uma experiência muito boa. Então, o que acontece? Eu vejo, né, que a gente está um pouco atrasado nesse termo aí, comparado com a Europa, por exemplo. Quando você vai para a Europa, você consegue descobrir, explorar e vivenciar rotas de turismo focados... Roteiros, né? Em cerveja. Sim. Quando a gente traz essas rotas cervejeiras, esse circuito turístico de cerveja para o Brasil, a gente tem aí Curitiba, Serra Gaúcha, você tem Belo Horizonte, você tem Serra Fluminense, que é a região do Rio de Janeiro e de Petrópolis, você tem Niterói e Recife, que tem rotas formadas, ou seja, produto turístico pronto para você ir lá consumir. E tudo isso muito linkado com o turismo experiência, ou seja, ele lhe oportuniza você ter uma experiência. Você lá no início comentou sobre o que a Heineken tem lá na Europa, né? Que é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. No Brasil, eu tive a oportunidade na minha cervejinha de paixão, que é a Boêmia, já comemorei duas vezes meu aniversário lá em Petrópolis, fazendo o tour da cerveja lá. Então, aí eu fiz toda essa introdução para dizer por que dentro desses destinos turísticos de cerveja que eu citei aqui, por que Goiás ainda não tem isso formatado, disponibilizado na prateleira para consumo? Bom, vocês dão uma série de motivos, né? Não, eu gostaria que você aproveitasse vou falar minha opinião, exatamente, né? Eu quero saber a sua opinião. E porque eu sei que você transita no meio desse pessoal aí. Tem até um projeto. Que poderia... Não, projeto eu sei que tem, mas a Prefeitura de Goiânia estava capitaneando de fazer a rota da cerveja aqui em Goiânia, na Grande Goiânia. Tá? Esse projeto está meio parado, mas eu cheguei a participar de alguma reunião a respeito disso, da Secretaria de Turismo de Goiânia, junto com a Goiás Turismo, uma reunião que eu fui lá no Oscar Niemeyer. Mas depois não me chamaram mais, ou não sei se... Não foi para frente, né? Esfriou. Não, no começo eu fiquei sabendo que teve mais algumas reuniões, mas não me chamaram. Mas depois, aí eu já não sei se foi para frente ou não. Eu sei que não existe um produto formatado. Né? O Brasil está muito atrasado, o Brasil inteiro, não só Goiás, no quesito de rotas, de roteiros, né? Sim.
Então você tem poucos roteiros temáticos no Brasil, como o roteiro do vinho, o roteiro da champanhe, o roteiro da cerveja e tal, etc. Que ainda poderia estar integrados eles, mas né? Mas vão estar ainda a gente tem que entender o seguinte, né, cara? O Brasil fez 500 anos no ano 2000, nós estamos com 523 anos. Mas de identidade nacional mesmo tem menos de 200. Sim, mas nós estamos 523 anos. A Europa tem quantos? Como nação independente, nós temos menos de 200. Então nós estamos no mínimo 2.000 anos atrás. Nós temos 2.000 anos de crédito para conseguir chegar onde eles estão. Então assim, não dá nem para reclamar, eu acho. Mas a gente tem grandes desafios pela frente para fazer as coisas acontecerem. E essas coisas não acontecem sozinhas. Se você não tiver união, eu falei aqui da desunião do mercado cervejeiro. Eu lembro, por isso que eu deixei ela mais para frente. Eu sou um cara que acredito muito em associativismo e cooperativismo. Não tem outro caminho. Eu ajudei a fundar várias associações de pescadores artesanais ao longo do Araguaia, naquela outra vertente de coisas que eu mexo, que é o acampamento do Araguaia, meio ambiente e tal, etc. Defesa do meio ambiente e Araguaia e tal, etc. Mas a temporada está chegando. Assim, o cooperativo... eu estou indo para lá montar acampamento daqui uma semana, 10 dias. Então, assim, quando você une as pessoas do segmento e une os elos da cadeia, a coisa funciona. Então, por exemplo, vou falar aqui uma coisa, vou dar uma pequena aulinha de turismo, como é que as coisas funcionam no turismo. O turismo, para você criar um ambiente turístico ideal, você tem que ter várias coisas. Então, começa com o quê? Primeiro, você tem que ter um atrativo. Não adianta você querer transformar Faina numa cidade extremamente turística se lá não tiver um atrativo. E pior que tem cachoeira em Faina, tá? Eu estou usando como exemplo. Mas se você tiver só atrativo, então vamos pensar aqui. O que é atrativo? Olha, as cachoeiras Pirinópolis são atrativo? Atrativo. A cidade ser histórica é atrativa? É atrativo. Águas quentes é atrativo? É atrativo. Rio Araguaia é atrativo? É atrativo. Então são todos fatores que favorecem a você criar um ambiente turístico forte. Depois que você tem isso, você tem que ter uma coisa que chama infraestrutura. E infraestrutura não é só pública, de rodovia, rodoviária, aeroporto. Tem também a infraestrutura privada. Você tem que ter hotel, você tem que ter restaurante, você tem que ter tudo. Exatamente. Quando você tiver isso chama-se infraestrutura de apoio ao turismo. Isso. Quando você tiver isso tudo, não adianta você ter estudo se você não tiver uma mão de obra qualificada para operar isso tudo. Então, se a pessoa é mal recebida num lugar, ela não volta. E ela conta para 20, que não vai lá não, que lá o povo é grosso, bruto. Todo cliente, etc, todo visitante, todo turista que tem uma experiência ruim, ele vai se esforçar 1000 vezes mais para poder contar essa experiência ruim. Quando ele tem experiência boa, ele vai se esforçar para contar, mas bem menos. E aí, depois que você tem isso, você tem o atrativo, a infraestrutura, a mão de obra qualificada. Você tem um negócio que chama formatação de produto, que é o que ele estava se referindo. Que é o quê? É você unir os elos da cadeia. Então, você tem isso tudo, mas você... Aí o cara chega, por exemplo, lá em São Paulo e fala assim, eu quero ir lá para Pirinópolis. Vamos supor que não tem o produto formatado. A pessoa da agência de viagem fala, você quer ir para onde? Para Pirinópolis, aquela cidade que a Sandy gravou a novela lá e tal. Fala, beleza, então vai. Ela, como não? Mas cadê o pacote? Fala, não, você compra a passagem aí e se vira, vai. Por quê? Porque não tem o produto. O que é o produto? É a pessoa pegar o hotel, juntar com a passagem aérea, juntar com o transfer que vai pegar ele no aeroporto, com o guia que vai levar ele até lá, com os passeios que vão ter lá na cidade, com os restaurantes que ele vai comer tudo, juntar isso tudo e embalar por preço e pôr na prateleira para vender. Isso é o produto. Não, e o pior é que é o seguinte, você tem todo um esforço de divulgar o destino, aí o cara vai lá querer consumir esse destino e aí não tem um produto. Eu vou chegar lá agora, aí o que acontece? Esse cara que vende produto turístico, ele oferece outro produto que não tem, né? Isso que você falou, eu vou terminar. Por favor, é só que elucidar. E aí vem a última etapa, que é o quê? A promoção. A promoção é o quê? Você precisa de propaganda. E como é que você faz essa propaganda? Tem várias formas. Você pode fazer um fan tour, que é pegar as operadoras de turismo e levar ela para fazer aquela experiência. E aí elas vão saber o que elas vão estar vendendo.
Você pode fazer o fan press, que é o quê? Você pegar um monte de jornalistas e pôr ela para fazer aquela experiência, aquele produto. Ela vai vir de avião, pegar a van, ficar no hotel, comer no restaurante, ir na cachoeira, não sei o que, e viver. E aí ela vai publicar matéria sobre aquilo que vai despertar o interesse dos turistas dele. Você pode também fazer propaganda em revista, em rádio, tudo é promoção. Ou você pode fazer também uma novela. Não pode? Fazer pode, né? Uma novela, que foi o caso da Sandy. A novela da Sandy de Pirinópolis foi a única novela que a Sandy fez na vida. Foi um sucesso. Até hoje, né? Para Paraty, foi uma beleza. Todo mundo que chegava em São Paulo queria ir para Pirinópolis, eles vendiam Paraty e Ouro Preto. Porque a gente não tinha um produto formatado. Então não adianta você passar uma coisa na frente da outra. Qual que é a cidade que mais aparece em filmes no mundo? Nova York. Talvez Paris, Nova York. Nova York, né? É a cidade que mais recebe turista no mundo, é Nova York. Você sabe que existe um negócio que chama... Nossa, eu não vou lembrar o nome, meu Deus do céu. Na mal que você lembrar, você que fala. É o turismo de cinema, sabe? Ligado ao cinema. Existe um... Igual você tem o Convention Bureau, que é a entidade local que cuida da promoção do turismo no município. Você tem o Goiânia Convention Bureau, São Paulo Convention Bureau, que é a entidade, a associação que liga as operadoras de turismo, de montadoras, de receptivos, de guias, de tudo, para fazer um projeto de captação, de trazer coisas. Você tem um de cinema, que é para você captar produções cinematográficas para filmar dentro da sua cidade, que isso é uma mídia espontânea que não tem preço. Não tem preço. Isso é um mercado, é um business. Por isso que eu amo o turismo. O turismo é uma atividade que ela se aproveita de muitas outras atividades, ajuda essas outras atividades e é só benefício. Né? Lógico, ajuda se fizer evoluírem, né? Exatamente, porque essa evolução que a Luciana está comentando que chama-se troca. Chama Film Commission. E aí o que acontece? As pessoas elas têm oportunidades de vivenciar coisas que talvez ela não teria, né, sem essa oportunidade. Mas aí, Trick, eu queria também aproveitar, focado nesse assunto que nós estamos discutindo, né? E que é o turismo de experiência, voltado para o nosso tema, que é a cerveja. Por acaso você já teve a oportunidade de fazer um tour ou seja, um turismo de experiência pelo tema da cerveja? E além de se você teve essa oportunidade ou não, você conhece alguma indústria, alguma cervejaria aqui em Goiânia ou no estado de Goiás que tem um propósito de receber um visitante, receber um turista para gerar uma experiência para ele? Eu queria saber se você sabe alguma coisa nesse sentido. Tem. Esse projeto da prefeitura estava querendo fazer isso em várias cervejarias, né? Abriu um roteiro, que inclusive eu dei a sugestão para eles colocarem esses guias, fazer um material impresso para colocar nos táxis da cidade, né? Mas quem fez isso aqui em Goiânia já algumas vezes foi a Colombina. A Colombina fazia um sábado por mês, eu não sei se está tendo ainda, mas ela fazia um sábado por mês, um dia de visitação à fábrica. Tá. Ela está lá em Aparecida ainda? Está em Aparecida, ali perto da Avenida São Paulo, né? Nossa Avenida São Paulo, coloca no Google Maps que acha. Então quer dizer que se eu quiser siga a página, me organizar para ir lá fazer uma visita e eu vou conhecer todo o processo de produção, fazer uma degustação. Você tem que agendar. Não, sim, eu tô falando assim, então eles têm esse serviço lá. Eles têm esse produto. Não, eles fazem eventos oferecendo esse serviço. Ah, tá. Que eles dão uma palestra. Não é uma coisa que já está programada. Não. Eles fazem e anunciam nas redes sociais deles quando fazer. Tem tempo que eu não vejo, tá? Não, sim. Mas assim, a maioria das cervejarias, se você ligar, tentar conhecer, bater um papinho, eles têm prazer de receber. Tudo são bem receptivos. Informal. Esse esquema informal, que a gente está conversando de ter um produto formatado, disponível para você contratar, isso não existe. Não existe em Goiânia e nem em Goiás. Não, sistematizado e com frequência, não. Agora, quando eles se propõem a fazer, eles divulgam, é muito legal de ir, inclusive. A pergunta, o intuito é para chegar nessa resposta mesmo. Se existe ou não. Pelo que você está falando, não existe. Não. Mas existe uma boa vontade do dono da empresa de receber essas pessoas lá. Até porque o turismo
é a principal forma de comercializar o produto dele, né? Porque ele não vai conseguir competir com a Ambev. Não. Mas assim... Até o propósito é um pouco diferente, mas eu quis dizer assim, que o turismo é uma forma de comercializar esse produto. Hoje as cervejarias artesanais não estão numa fase muito boa, não, entendeu? Parece que está difícil. Aliás, está difícil para todo mundo, a conversa que eu estou ouvindo aí do mercado. Eu concordo com você que o negócio não está bom para nada. Não. O comércio está muito ruim, né? Mas assim... E as coisas muito caras. Tem que alternativas para isso, né? E as outras cervejarias, as pequenininhas também, são bem legais. Por exemplo, a Santa Dica em Pirinópolis. Santa Dica em Pirinópolis, a cerveja, boa parte da cerveja que eles comercializam é feita dentro do bar. Então você vai lá, tá lá os tanques. Se você pedir para ele te explicar, provavelmente ele vai te explicar. Você perguntou se eu já fiz. Eu já fiz Heineken Experience, que eu falei, em Amsterdã. Lá na Europa. Conheci uma ou outra lá em Blumenau? Não, Blumenau conheço várias, né? No Brasil conheço várias cervejarias, da Brahma, da Antártica, lá em Juiz de Fora, em Blumenau, em Niterói, enfim, conheci um monte de cervejaria. Tinha um tour na cervejaria aqui em Anápolis, não tinha? Tinha o Brahma... Você está falando Bar Brahma, que é lá na Ambev? Experiência. Mas não era nem uma experiência. Ambev, né? Mas é na indústria ou era um bar? Na indústria. Eles têm um bar lá dentro da indústria, eles têm um lugar para receber pessoas e fazer um dia. Antes da Heineken... Acabou isso? Acabou, eu acho que acabou. Eles faziam isso para donos de bar. Para donos de bar. Eu fui no Antes da Heineken assumir a... Antártica também tinha, quando tinha em Goiânia. Me corrija se eu tiver... É Skin Cariol lá na Alexandria, né? Agora é Heineken. Não, pois antes da Heineken. Então, lá tinha também alguma coisa... Também essas grandes nesse sentido, mas é sempre informal, nada como produto. Sempre fizeram. Agora, igual a Heineken Experience não existe, cara. A loja deles deve ter, assim, quer ver? Uns 250 produtos, pelo menos. Inclusive, assim, você quer comprar uma camisa da Heineken com o seu nome, você imprime na hora seu nome, sua foto. Eu liguei uma vez. Você trouxe pro resto da sua vida, lembrança. Cara, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito da Heineken. Antes da Heineken fazer sucesso até. Eu tinha muita coisa da Heineken que eu trouxe de lá. Sabe? Coisas assim... Chinelo, tipo chinela havaiana, kit de churrasco, avental, camisa de polo, que as de manga comprida listrada. Tinha muita coisa da Heineken, eu fui dando tudo, fui doando. Para fechar esse assunto que nós estamos discutindo, eu sei que você transita muito com esses empresários, donos das cervejarias artesanais, que a gente está discutindo, que tem em Goiânia e no interior do nosso estado. E você mesmo explicou aí que assim, ninguém desenvolve um produto sozinho. Cada ator tem um papel. Uhum. E no caso, eu entendi na sua fala que, assim, infelizmente, por questões culturais, por um pouquinho de vaidade, uma série de fatores, aí eu queria que você confirmasse essa coisa que eu tô... Quer dizer, colocasse a sua opinião, né? Confirmasse não, falasse a sua opinião. O que eu vejo é que o empresário brasileiro, principalmente o goiano, ele tem uma série de dificuldades. E aí essas dificuldades acabam levando em tomadas de decisões que ele não acredita que, por exemplo, se unir cervejaria A, B, C e D para formar um circuito, um roteiro turístico focado na cerveja, pode trazer aí uma participação na venda e comercialização do produto de 30%, 40%, por exemplo. Se eu estou aqui e ele tem essa dificuldade de entender isso, e aí o que dói às vezes é colocar o dinheiro para poder ter esse retorno. Você acha que... Porque assim, eu sou turismólogo, eu estou aqui pronto para poder formatar esse produto. Aí na hora que você apresenta a proposta e tal, e o pessoal tem que fazer um investimento, aí o pessoal recua. E quer que às vezes o poder público e outras coisas botem o dinheiro, e eles não querem botar o dinheiro. Esse é o meu sentimento. Estou errado nessa minha sensação? O que você pensa e imagina? Você está meio errado. Não, por isso que eu estou perguntando. Eu quero saber a sua opinião. Eu também falo mas eu estou aqui, eu estou te perguntando. Está mais que certo. Não estou querendo que você concorde comigo, não. Eu quero saber a sua opinião. Eu já entendi. Eu acho o seguinte. Eu acho que o mercado de cervejas artesanais, ele passa por dificuldades. São todos microempresários, são pequenos. Eles são normalmente empresas familiares. Né? Trabalha mãe, irmão, marido,
esposa. Fizeram um aporte muito alto. Isso. Tudo que eles têm na vida está investido ali. Isso, né? Eu sei disso. O empresário de micro e pequena empresa... A vida deles está... Ele é o eu equipe, né? Ele que abre, que fecha, equipe. Que limpa, que abre o caixa, que atende o cliente, faz tudo. É isso. Então, assim, o que acontece? Nesse caso específico, eu acho que o poder público tem mais obrigação do que o privado de fomentar para que isso dê certo. Se tiver interesse que isso vire um produto rápido. Porque senão vai ter que esperar. Certo. Entendeu? Porque eles não têm... Hoje, eu conheço todas as cervejarias de Goiás. Todos os donos, a realidade de cada um e tal, não sei o quê, o foco de cada um, quem é melhor comercialmente, quem é melhor de indústria, produção. Quem é melhor de cada um com sua característica, né? Quem é só fama, quem é só não sei o quê. Sim, cada um eu vejo a característica de cada um. Não estou dizendo que eu tenho razão também, é minha opinião. É só perspectiva. Né? Minha percepção, né? isso. Sua vivência. Então, assim, elas estão mais focadas em vender. E o vender significa abrir ponto de venda. Eu concordo. Quem está né? focado em abrir ponto de venda está tendo sucesso e vai se mantendo no Porque mercado. ele precisa Quem não focar nisso, vender... achar que é só oba-oba, eu já tenho cervejaria, eu sou bom, mas eu não estou preocupado se o cara não quer vender minha cerveja, é o problema dele. Esse vai acabar, ele vai falir. Entendeu? Porque o negócio é você ter o seu produto no maior número de pontos de venda possíveis. A razão de vida de uma empresa é essa. E a briga com as grandes é enorme. Antigamente era pior ainda, porque é a tal da exclusividade e não deixar você pôr seu produto no... E eu, como cliente, odeio essa exclusividade. É péssimo. Agora diminuiu muito. A Ambev praticava muito isso. Tem a nova política da Ambev, com um CEO novo. Tá virando isso, entendeu? É muito difícil de acabar com essa cultura. Lógico. Mas está diminuindo do dia para a noite. sacanagem, a briga desleal de mercado está acabando. E acabando não, está diminuindo, né? E está tendo mais oportunidade de quem trabalha sério conseguir pôr o seu produto nos pontos de vendas e conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Para chegar nisso que você quer, por isso que eu falo que depende muito do poder público, porque o cara não vai pôr dinheiro nisso agora, ele vai pôr dinheiro em abrir ponto de venda, entendeu? E aumentar a participação dele. Como é que ele aumenta a participação dele? Para abrir ponto de venda, ele tem que comprar chopeira, ele tem que comprar freezer, porque o cara não vai pôr o cerveja dele no freezer do outro, aí também é demais, né? A Ambev põe o freezer, você põe o produto. A Ambev põe o freezer para pôr o produto dela. Se você quer pôr o seu, você põe o seu freezer, ou a sua chopeira. Então isso custa caro, entendeu? E isso é um retorno lento, é demorado. Então, se a gente vê a necessidade de ter esse segmento envolvido em pacotes turísticos, o Estado deveria fomentar isso, porque é uma coisa que você organiza o setor, não é tanto investimento, porque é mais organização de setor, é você unir as pontinhas, chamar os atores corretos para cada atividade, formatar o produto, fazer o material e divulgar. Aí, fazer o material e divulgar, o Estado poderia fazer. E a articulação tem que ser institucional. Como foi feito na época que você trabalhava no FICA? Como eu estava na época que eu trabalhava no governo, eu fiz muitas coisas desse tipo, sem dinheiro nenhum, porque agora o turismo nunca teve dinheiro. O turismo sempre foi o patinho feio do orçamento do Estado. Ele nunca tem dinheiro para nada, a gente tinha que fazer na raça. Eu fazia festival gastronômico com 280 mil e fazia, todo mundo que ia achava que eu tinha gastado 1,5 milhão. Eu tinha parceiro. Mas o turista está gastando, tudo na parceria, tudo no gogó, tudo na amizade, tudo no relacionamento, tudo no vamos junto. Cada um dá um pouquinho, vamos fazer. Dá a mão, vambora. Entendeu? E fazia, a gente botava um ovinho de codorna e fazia um cocoricó do tamanho de uma avestruz, entendeu? E é isso que tem que fazer, entendeu? No turismo as coisas, infelizmente, são assim. O povo vê o turismo como despesa, como gasto e não vê como investimento. Cada real que você gasta no turismo, ele volta rapidamente em dobro ou em triplo, entendeu? E nem com a pandemia o povo mudou, porque a pandemia fez todo mundo parar de ir. O Marcelo sempre me falava uma coisa aí que eu nunca esqueci, e é a maior verdade do mundo. Marcelo, você fala o Safed? O Safed. Enquanto o turismo for pautado pela imprensa, nas redes sociais, na coluna social, entendeu? Ele não vai para frente. O turismo tem que ser pautado na parte de economia. Concordo. Entendeu? Porque é grana, é business. Não, entendeu? Não, o povo acha que turismo é farra, sai na coluna social. Em Pirinópolis e tal, papapá. Nem isso não, cara. Em Pirinópolis a coisa está bombando, o mercado está bombando, o dinheiro está entrando. Tá mais ligado a status que é mercado, né? Ué. Qual que é o principal produto de venda da Itália? Talvez turismo. Turismo?
Provavelmente. O principal produto de venda da Itália é o turismo. E suas coisas associadas, como o vinho, como a gastronomia. Como a rota que é tudo produção associada ao turismo, amigão. A bicicleta. Deixa eu falar um negócio para vocês. O turismo é a maior cadeia produtiva. Essa frase é feita. O turismo é a maior caixa. A indústria sem chaminés é a maior cadeia produtiva do mundo. Então vamos lá. Vamos fazer uma reunião de ministros aqui. Tá? Reunião ministerial, tá aqui o presidente da República, reunião de ministros. O senhor do turismo, fala aí o seu relatório aí. Aí ele vira e fala assim, ó, só em suco de laranja nós vendemos esse ano. O ministro da Agricultura falou, opa, suco de laranja é agricultura, amigão. Não, senhor. Tá, desculpa aí. Então é o seguinte, em passagens aéreas, o turismo... ministro dos transportes, não, passagem aérea é transporte, amigão. Não, senhor. Entendeu? Então nada é do turismo, mas tudo é. Entendeu? Então, o turismo é a economia, entendeu? A gasolina, não, gasolina é ministério da Petrobras, entendeu? Não, cara, o cara viaja... Ele dobrou o consumo dele de gasolina esse mês porque ele viajou de carro. Então, como que não é o turismo? Entendeu? Então, na verdade, o turismo é a coisa mais linda que existe, porque ele perpassa por todos os setores e dá um acréscimo, um upgrade financeiro nos setores violento. E faz todo o serviço. Só que ninguém quer reconhecer, todo mundo quer puxar a brasa para a sardinha dele, né? É o meu. E não é, o turismo está fomentando. Então, o turismo... Ó, senhores governantes, põe no turismo, que o dinheiro volta para sua conta. Volta mesmo. Entendeu? Volta, é isso. Olha, eu queria aqui fazer muitas outras perguntas. Tem muita coisa aqui que eu tinha anotado para discutir e comentar, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma paradinha aqui por agora. Tem muita gente para vocês ouvirem. Não, e você pode voltar também. Nós também. Vai ter essa oportunidade. Você pode voltar a falar pra gente. Espera só um pouquinho. Voltar e falar pra gente do seu acampamento lá no aniversário de 1 ano do programa, eu volto. Ou de 2 anos. Isso. Às vezes até antes, mas o que eu queria dizer, eu queria muito te agradecer, Trick, pela sua disponibilidade, pela sua alegria de estar aqui aceitando o nosso convite, fazer um bate-papo. Fico muito feliz por isso, né? Fazia algum tempo que a gente não se via, não se falava, né? A gente se conhece há alguns anos. Então, muito, muito obrigado em nome meu, da Luciano, do Daniel e do João, que é aqui. Nós 4 somos um Rensga, tem base. E eu que agradeço. E aí eu queria passar a palavra para minha amiga Luciana, para ela falar um pouquinho da nossa parceira, que é a nossa vinícola Serra das Galés, que ela legal. Através da Vila Galé e também um outro brinde que é um presente da Vila Galé, um presente meu, do João, do Daniel e da Luciana, a gente queria te presentear. A gente trouxe um vinho aqui para você. Muito obrigado mesmo, obrigado mesmo. Vai tirar o vinho aí. Vou tirar. Enquanto ele tira, eu vou falando aqui um pouquinho da vinícola. A vinícola Serra das Galés foi fundada em 2007. Tartaruga. Ela é um sonho do Dr. Sebastião Ferro. Acredito que seja a mais antiga vinícola do estado de Goiás. Filha, tudo que é do Goiás é bom. O povo não sabe, mas na hora que experimenta... Tenho o prazer de trabalhar lá. Lindo. Eles acabaram sendo nossos parceiros aí. A gente trouxe esse brinde aí para você. Espero que você goste. Adorei. O pessoal tá te esperando lá. Tá bom? Iremos. Só marcar um dia... leva um pessoal para conhecer. Nós temos lá um empório, temos um restaurante, dá para conhecer toda a parte de produção. Fica à vontade para ir lá conhecer. Agradecido. Tá? O Sebastião assistiu a entrevista dele esses dias na televisão, grande entrevista. Um apaixonado. É um apaixonado, idealista, né? Eu sei da história dele, foi prefeito lá, né, na cidade. De Paraúna. Paraúna, eu conheço Paraúna, né? Pedra de Paraúna. Queria dar os parabéns para ele. A gente vai estar junto lá em Pirinópolis na feira. Na feira, né, que vai ter dia 23 e 24 de junho. A gente vai estar lá ajudando a organizar. E vai ser um prazer estar junto e degustar lá as maravilhas do Cerrado, do terroir do Cerrado, né? Exato. Goiás, quem não conhece vinho de Goiás,
pode se preparar, porque a gente vai ter os melhores vinhos, já temos os melhores vinhos do país. Tem coisa Sebastião boa. Chegar que vai ser legal. Ele tem um orgulho muito grande de falar que a vinícola do Cerrado, a uva do Cerrado. Ele é pioneiro, né? Parabéns, viu, doutor Sebastião? Parabéns mesmo. Mas a gente trouxe também uma cachaça pra você. Que é isso? A gente veio falar de cerveja. Eu falei bem da cachaça e nem sabia, hein? É porque, Trick, deixa eu te explicar. O nosso tema era cerveja e a gente quis te presentear através do nosso parceiro. Cara. E ao mesmo tempo também que são primos, né? O vinho, a cachaça, da nossa querida cerveja. Quase que irmãos. Tem um lacinho aqui. Então... Olha, que legal, até, assim, e incrível, né? Eu não sabia nada disso. Eu toquei no assunto do vinho, eu toquei no assunto da cachaça, da organização do setor. Tem um copinho aqui para degustar. Depois eu tive de embrulhar assim para não quebrar, irmão. Olha aí que beleza. Outro rótulo maravilhoso. Outro rótulo, não, a produção Esse goiana. Pro dourado. A produção goiana, é goiana, né? É sim. A produção goiana tá demais, cara. Isso aí, ó. Essa cachaça é um dos representantes da cachaça goiana, o Adalberto. Ele é dono dessa cachaça aí. Carvalho. Né? Gente boníssima. Pô, que legal. Obrigado mesmo. Obrigado tive a oportunidade. Aí eu tenho um copinho aí para você degustar da cachaça, que é Vou abrir. Da onde a gente comprou a cachaça, que é lá da cachaçaria do Parente. Gente boníssima também. Legal. Bacana. Espero que você goste. Gostei demais. Vou levar para o Araguaia. Vai estar lá no meu acampamento me acompanhando lá, assim, né? Antes do almoço. Aí, Trica, eu vou te chamar aqui para nós falar devagar, porque o Araguaia também é minha paixão. Eu adoro demais esse rio. Até falo que quando... A única certeza que eu tenho na vida é essa, que um dia eu vou morrer. Então é para jogar minha cinza lá no Araguaia. É lá que eu quero. Adoro o Araguaia, banhar para pescar. Meu Deus do céu. Aqui nós estamos com 3 néctares do Deus. Cerveja, a cachaça e o vinho. Tá mesmo. Então, Trick, para encerrar, eu queria pedir você falar o que você quiser, o seu sentimento, o que você está sentindo agora e falar o que você quiser aí. A gente está encerrando, infelizmente, queria poder continuar mais bebendo aqui, batendo papo, mas infelizmente a gente tem que cumprir alguns horários aí, né? Faz parte. Mas vai ter outras oportunidades. Não, eu queria, na verdade, agradecer. Estou muito feliz de estar aqui, ser convidado do primeiro programa ainda. Nossa, é um prazer para mim. É o primeiro. Eu fico mais feliz por você ter aceitado. Vocês têm muito sucesso. O Rensga Tem Base é muito legal. São 4 entrevistadores, todos de altíssimo nível. Adorei conhecer os que eu não conhecia. 2 eu já conhecia, né? Dar os parabéns, estrutura fantástica, estrutura de estúdio, de receptividade, de atendimento, de carinho com a gente, foi demais. Eu estou contando a experiência para vocês porque eu fui o primeiro, né? Então quero dizer que vocês estão de parabéns. Fui muito bem recebido, 1000 vezes mais do que eu imaginava. Nunca imaginava que ia ser tão legal. Então, assim, que isso sirva de estímulo para vocês, porque assim foi muito bacana mesmo, papo de alto nível. Adorei estar aqui. Todas as vezes que vocês me convidarem, eu estou à disposição para vir. Agora até com mais tempo ainda, mais disposição, porque eu nem sabia que ia ser tão bacana e fiquei tão impressionado, sabe? E que vocês tragam pessoas aqui, que todas que vierem aqui, eu tenho certeza que vão sair daqui encantadas e vão poder contribuir e espalhar as notícias e as coisas que tem que chegar no público que está lá assistindo a gente por Goiás e pelo mundo afora, entendeu? Parabéns mesmo de coração e muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. O nosso objetivo aqui é bater um papo descontraído, entreter as pessoas. Muito legal. Tá? Sem, como se diz assim, sem algema nenhuma, com total liberdade da pessoa falar o que pensa, o que acha. Muito Gostei legal. muito de você sempre poder colocar o que você... O que eu penso. Não, e eu sei que você sempre... Sem censura. Exatamente, sem censura. Que é o que eu já sabia disso, né? Então, eu acho que é isso que eu mais valorizo. E queria convidar meus amigos para também cada um poder falar aí e dar o tchau para a nossa turma que daqui a pouco vai nos assistir. Em breve vai ser online. Hoje foi gravado, mas em breve vai ser online.
Então eu convido a Luciana para poder falar, depois o Daniel e por último o João. Não, agradecer muito o Trick aí, com todo o conhecimento que ele compartilhou. Acho que todos os nossos papos são para isso, é para agregar algo para a gente e para quem está assistindo. E eu acho que ele trouxe, assim, muita coisa boa, muita coisa legal, coisa que eu nunca nem imaginei. Então, assim, muito obrigada aí, né, pela sua disponibilidade e principalmente por ficar tão à vontade com a gente, passando todo esse conhecimento aí, tá bom? Obrigada. Foi um prazer trocar essa ideia com o Trick. Foi extremamente enriquecedor ter tamanho conhecimento falado na mesa. E sempre teremos vários outros convidados com tantos outros conhecimentos também. Eu que agradeço. Ricardo, muito obrigado por ter estado com a gente aí hoje. Eu acho que eu estou na semana logo depois eu acho que eu vou no Piribir. Tem que ir, porque no dia 11 eu estou indo para Belém. Nós vamos! No dia 11 eu estou indo para Belém. Vou participar de um encontro lá legal também. E cidade maravilhosa. De 8 a 10 eu fiquei feliz, porque as experiências que eu tenho com alguns encontros de cervejeiros não foram tão boas Vai lá pra gente desfazer esse massa. E você pôde esclarecer de uma maneira assim tão legal, deu muita vontade de estar presente. Provavelmente eu e minha esposa vamos estar presentes lá. Muito obrigado pela presença e pelo carinho com a gente. Eu que agradeço. É isso. Tivemos a oportunidade, o prazer de estar aqui com o Ricardo Trick, que lá, quando eu era estagiário na Goiás Turismo, me chamava de pastor porque eu usava terno e gravata. Esse cara é miserento. Mas é um cara que eu tenho um carinho, sempre me tratou bem. Convidei ele, teve a disposição de estar aqui hoje. Muito feliz por isso. Estou com os olhos cheios de água porque eu cheguei aqui nervoso. Hoje eu dei um bom dia pra galera. Gente, vocês estão tudo cagado igual eu ou vocês estão tudo belê? Rapaz, eu tô nervoso, ó. Eu me emocionei porque realmente esse projeto é novo para mim, para todos nós e é importante, a gente quer fazer isso acontecer, virar. E foi muito bom. Espero que tenha começado bem. Não, foi fantástico, tá? E você que nos vê, você que vai nos assistir daqui a pouco, queria também agradecer o carinho e a atenção de quem nos vê. Se você quiser também mandar mensagem pra gente, dando opiniões, falando aí, sugerindo assuntos, temas pra gente trazer aqui pro podcast, trazer pessoas que vocês acham interessante para conversar, bater um papo, porque a ideia aqui é entreter, é se divertir, entendeu? E esse foi o primeiro, que eu acredito que vai ser vários. Belê? Tchau, obrigado!